Capítulo 11. Ele escutou aquele som antes mesmo de pisar no último degrau que levava ao convés. Musical rico enchia o lugar de uma energia encantadora. Não era um som inédito, no entanto. John escutara algo muito parecido, talvez com um pouco menos dessa energia revigorante, no dia anterior, na cabine da avó. A surpresa ficou por conta do que viu, a alguns metros de distância, uma versão sorridente de Felícia. Ridiculamente sorridente, melhor dizendo. Debruçada sobre o guarda-corpo na proa, naquelas vestes masculinas, gargalhando baixo sobre algo que o maldito Fitzroy lhe contava. Pálida e doente, não é mesmo? Devolva esse homem ao tubarão de uma vez, o comandante exigiu, exasperado, quando percebeu que o animal não parava de dar cabeçadas no casco. Robert narrava, gesticulando com as mãos, imitando alguém. E o que a tripulação fez, Sr. Fitzroy? Felícia interrogou com o interesse legítimo de quem estava se divertindo. Estavam todos sem saber o que fazer, senhorita. De um lado o pobre homem decepado, mas que de alguma forma conseguiu fugir do animal e subir de volta ao navio. Do outro, um tubarão faminto e um comandante ordenando que acalmássemos o animal usando nosso colega como petisco. Robert engrossou a voz, simulando uma voz autoritária. É o melhor a fazer. Esse homem não conseguirá sobreviver com apenas uma das pernas. O comandante Tiff exigiu. Eu conseguirei sim. Usarei uma perna de pau, o marujo gritou. Então tivemos de fazer o mais sábio para o momento. Que foi? Indagou ela, curiosa. Quanto mais perto estava, mais Russell anotava. Bochechas coradas, postura relaxada por baixo das roupas e chapéu maltrapilhos. Cara ou coroa? Robert encolheu os ombros modestamente. Não o... E quem ganhou? O capitão, eu imagino. Russell não se deteve de responder pelo amigo, anunciando a aproximação a apenas alguns passos de distância. Ah, bom dia, vossa graça. Robert o saudou descontraído. John adorava o amigo, mas por alguma razão, sentiu vontade de socá-lo. Senhorita. Meneou a cabeça para Felícia. Bom dia, Sr. Russell, disse ela em tom educado, porém contido. Curioso que com Robert ela se soltasse e com ele não. Aqueles olhos bicolores o fitaram por alguns segundos, e então se estreitaram, parecendo ler o pensamento nele. John não se impediu de arquear a sobrancelha, como se a acusasse ele nem sabia de quê. Se percebeu, Felícia fingiu bem. Calmamente se virou para o comandante daquele navio. E então, como o impasse se solucionou, Sr. Fitzroy? Robert estufou o peito. Quando a senhorita tiver um tempo, desça à cozinha. Verá que o cozinheiro só tem uma perna boa. A outra é de madeira. Contrariamente encantado, John observou Felícia levar a mão livre à boca e conter a risada. A outra segurava um livro. Pobre coitado. Jamais repita isso perto dele, senhorita. GRU, o pirata. Robert baixou o tom de voz. Ele ganhou esse apelido depois do ocorrido naturalmente. Sente-se um rei por vencer a luta contra um tubarão feroz. E ainda por cima levar a melhor no cara ou coroa. Nosso capitão era conhecido como um dos homens mais sortudos de toda a Grã-Bretanha. Quanta baboseira, John pensou subitamente mal-humorado, enquanto Felícia se desmanchava numa risadinha abafada por entre os dedos. Agora, se me der licença, terei de deixá-la na companhia desse sujeito desprezível. Robert deu um aperto zombeteiro no ombro de John. Tenha um bom dia de trabalho, Sr. Fitzroy. Felícia se despediu com simpatia reservada. Terei, senhorita. Não é todo dia que temos uma dama tão agradável a bordo. Então ele surrou, e dizem que mulheres a bordo dão um azar tremendo. Se o objetivo do sujeito era arrancar um último sorriso dela, Robert obteve sucesso. O pior é que John conhecia bem o amigo. O bom humor e a capacidade de interagir socialmente eram um dom nato. Você está com uma cara péssima, meu amigo. Robert o perscrutou longe dos ouvidos de Felícia ao parar do seu lado. Deveríamos tirar uma hora do dia para abrir uma boa garrafa de conhaque do Capitão Stokes. Sei onde ele esconde, cochichou a última parte, conspiratório. Nos aposentos dele, Fitzroy. Se você se lembra, minha avó está hospedada lá. John sorriu de lado, ironicamente. Teremos sorte de encontrar uma dose no fundo. Robert riu alto, maravilhado com a capacidade alcoólica da velha. John bateu em suas costas, em despedida. Ele gostava do sujeito. Fitzroy era um bom cara. E então, ali estavam eles, Felícia e o Duque, sozinhos. De alguma forma, John se sentiu estranhamente desconfortável por não saber o que fazer a seguir.
o que era absolutamente incomum, pois ele sempre sabia o que fazer. Era um homem confiante, respeitado e admirado onde quer que estivesse. "Acaso a senhorita já se alimentou?" Seu timbre de voz soou rouco. Ela respirou fundo suavemente. "Estou aqui em cima desde antes de o sol nascer, Sr. Russell. Agora é que meu estômago deu uma trégua." "Foi o que imaginei", disse ele, aproximando-se os passos finais até o guarda-corpo. Calmo, apesar da inesperada agitação em seu interior somente por estar na presença dela. "Vim convidá-la para fazermos isto juntos, o que acha?" John parou bem de frente a ela, e pôde contemplar mais uma vez o que vira no dia anterior. Felícia possuía uma beleza fresca jovem. As maçãs de seu rosto, recebendo os raios solares de encontro ao navio, eram altas, rosadas, salpicadas de pequenas sardas, presentes também na ponta do nariz estreito e ligeiramente empinado. "Não sei se é apropriado", completou ele. Os lábios largos de Felícia se contraíram num sorriso restrito. "Exatamente. Pensei em fazermos isso na cabine de minha avó. Nada melhor do que começar o dia desjejuando ao lado de uma lady tão agradável, não acha?" Ele gracejou com brandura. Felícia o encarou com falsa reprimenda no olhar. "Não sei quem é mais terrível, ela ou o senhor." Ele adorou aquele pequeno instante de intimidade entre os dois. E se torturou por isso. John estava se ligando demais a Felícia. Não deveria. Ela não era o tipo de mulher com quem um duque na posição dele poderia se relacionar. Tampouco Felícia parecia disposta a isso. Ela, eu lhe asseguro, deu mais um passo quase que involuntário na direção de Felícia. "Não sou nenhum marujo cheio de histórias para contar, mas arrisco dizer que neto de peixe, peixinho é." Se a vontade de John era competir com Robert sobre quem arrancava a gargalhada mais maravilhosa dela, conseguiu. E mais, se sentia vitorioso. Que mulher linda maldita fosse! Um local dentro do peito dele chegou a doer diante da visão. Tentou buscar em sua memória se aquilo já havia acontecido antes. A resposta era não, nunca. Sequer uma única vez alguém o abalou tanto, com tão pouco, uma risada. "Por favor, pare de me olhar assim." De repente ela pediu, a voz mais baixa, num apelo que até então Felícia nunca tinha feito. "De que modo?" Ele se atreveu a indagar, seu corpo queimando por levantar a mão e roçar as pontas dos dedos sobre aqueles lábios de aparência tão macia. "O senhor sabe como." "Só, por favor, não faça isso." "Por quê?" indagou ele, inclinando-se involuntariamente para um pouco mais perto. "Porque não é o que procuro. E nem o senhor." Aquilo o atingiu em cheio. Mais forte do que o melhor golpe do brutamontes mais habilidoso com quem John já lutou nos tempos de juventude desatinada. "Você não tem como saber o que eu procuro, Felícia." Ainda que ciente da razão nas palavras dela, John se viu impelido a refutar. É claro que essa mulher estava certa, ora. Ele deveria agradecer que alguém ali, naquele canto afastado do navio, tinha algum juízo na cabeça. "Mas sei o que eu não procuro, Vossa Graça." Apesar da agitação quente em seu interior, das sensações se espalhando das pontas de seus dedos às palmas das mãos, numa vontade incontrolável de segurar os braços da mulher e a trazer para junto de si, para que Felícia sentisse em primeira mão o descompasso miserável que aquele momento trazia ao peito dele, John conseguiu se controlar, ao perguntar pacientemente: "E o que você não procura exatamente?" Um arquejo entrecortado saiu dos lábios semiabertos dela. "Mais problemas." A questão é, no que implicava a palavra mais. Capítulo 12. Conforme os dias se passavam em alto mar, Felícia foi pouco a pouco se habituando ao balanço das ondas, ao confinamento noturno na cabine. Embora passasse tanto tempo fora dela quanto possível, a companhia e a sinceridade brutal de Lady Torbolton vinha até cultivando certa afeição pela senhora. A rotina a bordo e interação contida e respeitosa com alguns dos homens no navio, aqueles com os quais ela tinha de conviver, e principalmente a presença perigosa do Duque de Bedford, ele a afetava de uma maneira perturbadora. Era o que tornava tudo exponencialmente pior. Fazia 2 dias que eles tiveram aquela conversa na proa. Depois disto, notou que ele se deteve de trazer as coisas entre eles ao âmbito pessoal. O Duque se controlava perto dela, Felícia tinha essa sensação. Mas às vezes furtivamente ela ainda pegava nuances naqueles olhos negros que ele não conseguia esconder. Normalmente acontecia quando John pensava que Felícia não estava notando. O problema é que ela estava, mesmo quando não estava. Ela sempre o notava. E o que encontrava nele a deixava quase sem ar.
O Duque tinha uma maneira própria de fitar intensamente, de tentar enxergar as camadas mais profundas da personalidade dela, e aquilo a aterrorizava. Ao mesmo tempo provocava sentimentos em Felícia que ela não deveria sentir. Não podia. Se a realidade fosse outra. Se o momento fosse outro. Se ela não estivesse sendo caçada pelos 4 cantos do mundo. Haviam-se demais entre Felícia e a possibilidade de um flerte com aquele homem. Para dificultar tudo, John e Daniel estavam se aproximando também. O Duque dedicava boa parte de seu dia dando atenção ao garoto. Ensinando coisas, explorando o navio, até treinar os cachorros o maldito homem vinha fazendo com Dani. São desregrados e barulhentos demais, precisamos fazer algo a respeito, John dissera. Ele era um homem no melhor sentido da palavra. Honrado, franco, engraçado, cortês, e possuía 2 esferas de chamas no lugar dos olhos que a incineravam por dentro. Lutando para controlar todos aqueles pensamentos, Felícia levantou o rosto e aspirou o ar úmido do fim de tarde. O sol estava agora completamente ao lado oeste do navio. No estibordo, como aprenderá com o comandante Robert Fitzroy, amigo pessoal de John Russell. Pelo que disseram a ela, no dia seguinte finalmente atracariam no Rio de Janeiro. Felícia se sentia ansiosa para a chegada. Não fazia ideia do que esperar da capital, porém escutara rumores de que era mais desenvolvida, havia uma corte bem estabelecida, mais empregos. Era a oportunidade de uma vida melhor. Fazia tempo que ela procurava um lugar seguro e distante onde fosse possível se estabelecer. Imaginava que ninguém jamais cogitaria a presença deles num país como o Brasil. Com o pagamento que receberia de Russell poderia comprar uma casa, colocar Daniel em alguma escola, e garantir o futuro dele. Claro que ela sabia bem que o garoto teria chances muito melhores de aprendizado na Inglaterra. Se sentia extremamente culpada por privá-lo de um futuro confortável e favorecido. Porém, a que custo? Se tivessem ficado lá, meu Deus, se tivessem realmente ficado, o pior poderia ter acontecido. Aquele era o preço da paz. Caro, pesado, mas altamente necessário. Dizem que quando o oceano nos encara, ele tira nossas verdades mais ocultas sem que sequer percebamos. Uma voz nova profunda falou se aproximando da proa. Por cima do ombro, ela observou um homem chegar até onde estava. Pelas roupas formais dele, o uniforme de casaca azul royal e lapela branca com botões dourados, ao contrário da casaca vermelha da tripulação, a insígnia de 4 elos de trança com um laço no elo superior bordada, todas aquelas medalhas, as dragonas nos ombros, Felícia compreendeu de quem se tratava. Ela ainda não havia conhecido ele pessoalmente nos dias a bordo. Era Pringle Stokes, o capitão do navio, o primeiro no comando do HMS Beagle. Para a surpresa dela, o capitão Stokes não era um velho, como Felícia imaginava. Havia alguns fios grisalhos, pouquíssimos e precoces, nas laterais do cabelo castanho, porém o capitão era jovem, talvez da mesma idade de John e Robert. Deveria ter no máximo 35 anos, se ela tivesse de arriscar. Contudo, ao contrário do brilho perversamente sedutor nos olhos de John, e do humor zombeteiro nos de Robert, havia nos do capitão um tipo de cansaço que não era físico, uma melancolia profunda que nem mesmo o sorriso no rosto dele pôde esconder. Boa noite, capitão, disse ela em tom de deferência. Boa noite, senhorita, devolveu ele, e o fez em um timbre agradável, sereno. O capitão então descansou os antebraços no guarda-corpo de ferro e observou o horizonte, esplêndido àquela hora, com todos aqueles contrastes de cores se misturando no céu. Tons de laranja, amarelo, vermelho, azul e o cinza que anunciava a chegada da noite muito em breve. Ela fez o mesmo. Depois de alguns minutos, foi o capitão a quebrar o silêncio confortável. Às vezes eu também me refugio aqui. Ele girou apenas um pouco o rosto na direção dela. Se quer saber um segredo, esta é a minha parte preferida do navio. Aquele lugarzinho do navio, praticamente o nariz dele, era o favorito dela também. Ali, dava a sensação que eram apenas Felícia e o oceano. É o meu também, capitão revelou. Pringle Stokes sorriu. Imaginei que sim. Sempre que olho da ponte de comando, a senhorita está na minha proa. Felícia sentiu o rosto corar, como se tivesse sido pega em flagrante no momento de intimidade com seus pensamentos. Não se sinta constrangida. Se há alguém que sabe o que é querer ficar sozinho, sou eu, acredite. A honestidade dele a acalmou. E Felícia gostou daquela sensação. Porém, evitou responder ao comentário. Eu a estava observando e me dei conta que está há dias em meu navio.
mas nunca fomos devidamente apresentados. Era verdade. Eu me chamo Felícia, Sr. Stokes. Mesmo indo contra a regra suprema de etiqueta de que uma dama jamais deve se apresentar a um cavalheiro, quanto menos ficar sozinha com ele, ela sentiu vontade de dizer. Afinal, não era uma dama. Não mais. O capitão a olhava com interesse e curiosidade. Felícia sabia a que se devia, a ausência de um sobrenome. Poderia ter inventado um. Não se sentiu confortável para tanto. Sou Pringle. Ele também se apresentou com o primeiro nome. Ela gostou da leveza naquilo. E aquelas duas pessoas na proa do HMS Beagle quebraram. Mais uma regra de etiqueta. Elas apertaram as mãos. O capitão em seguida se voltou para o Atlântico e observou por um bom tempo em silêncio, até que disse: A senhoria sabia que temos um naturalista a bordo? Ouvi dizer, capitão. John contará a ela sobre a presença de um jovem chamado Charles Darwin. Darwin está começando uma pesquisa. Ainda não a nomeou oficialmente, mas por enquanto a chama de teoria da seleção natural. É um rapaz jovem, estudioso, muito calado. Ansioso para coletar todo tipo de amostras de plantas e fósseis que conseguir nesta expedição. Deve haver alguma informação valiosa nestes itens, eu suponho. Acredito que sim. Não sou geólogo nem nada. O capitão lançou um olhar para Felícia. Eu me formei em matemática em Edimburgo antes que a senhorita queira perguntar. Na verdade, eu não pretendia perguntar. Ela disse com simplicidade. Ele sorriu. Sei que não. A senhorita não é de falar muito. O senhor tem reparado bastante em mim. Quando alguém usurpa meu lugar preferido no meu navio? Com toda certeza. Lamento por isso, brincou ela, suavemente. Mas por favor, tornemos a falar do jovem pesquisador. O capitão assentiu, gostando da companhia dela. Darwin me confidenciou acreditar que todos os seres vivos têm sofrido transformações desde a origem. Uma maneira natural de adaptar-se ao mundo. Felícia pensou um pouco. Ela não entendia muito desse universo de estudo. Não teve acesso a este tipo de educação específica, destinada apenas aos homens, mas era curiosa, lera um pouco aqui, outro ali. O pai também fora um grande mestre. O senhor acha que ele pode ter razão? O capitão Stokes tinha um ar meditativo, quando ela o encarou perfil. Acredito que não somos os mesmos de ontem. Nenhum dos 60 tripulantes deste navio é. Nem mesmo a senhorita. Havia verdade nisto. Ela não se sentia a mesma, de fato. Tampouco se parecia com a Felícia de anos antes, insegura e aterrorizada no fundo falso daquela carroça de feno, mantendo um garotinho embrulhado sob os braços. E estava ainda mais distante da versão que fora aos 17 anos, sonhadora, com um véu encobrindo seus olhos da realidade da vida. Involuntariamente Felícia se abraçou, acolhendo os calafrios que eriçaram seus braços. Com frio? O capitão notou. Ela apenas sacudiu a cabeça, negando, garganta embargada demais para falar. Compreendo, disse ele em voz baixa. Somente uma palavrinha e era como se ele soubesse de todas as coisas que Felícia já teve de fazer na vida. Porém, contra o instinto de alerta ao qual estava habituada, ela não se sentiu ameaçada ali, numa conversa estranha com o capitão do His Majesty's Ship Beagle. Não que Felícia possuísse qualquer intenção de se abrir com ele, ou quem quer que fosse. O mundo era o inimigo, necessitava sempre lembrar. Seu navio é muito organizado, senhor. Ela optou por levar o assunto para outra direção. Uma observação verdadeira, a propósito. As outras experiências em navios foram significativamente diferentes, piores, para ela. O capitão entendeu a intenção e sorriu sem muita ênfase. Minha tripulação é muito bem treinada. Sabem de suas obrigações no Beagle e compreendem que todos aqui são como engrenagens de um relógio. Se alguém deixa de fazer a sua parte, o relógio para. No nosso caso, trabalhar coordenados é o que nos fará chegarmos ao nosso destino, vivos. Um bom estímulo, comentou ela. O capitão olhou para trás, por cima do ombro. Este navio já foi um brig, sabia? Desculpe a ignorância, mas o que é um brig? Ignorância nenhuma, a senhorita não tem obrigação de saber. Este e outros 106 navios foram construídos e equipados na mesma época para serem navios de guerra. A Grã-Bretanha é a maior potência naval de todo o mundo. Tantas ilhas e costas nos mantêm vulneráveis se não estivermos preparados. Porém, o Beagle acabou não sendo necessário para este propósito. Sofreu modificações, foi adaptado para ser um navio hidrográfico. Felícia fora ensinada a gostar de aprender.
Tinha a filosofia de que o conhecimento era uma boa arma para torná-la preparada para as adversidades. Quanto mais soubesse sobre tudo, melhor, independente do tipo de conhecimento. E era por isso que aquele assunto a interessou profundamente. O que faz um navio hidrográfico, se me permite perguntar? O capitão pareceu satisfeito pela questão. Explorações, entre outras coisas. Nesta viagem, por exemplo, temos como objetivo fazer um levantamento hidrográfico de toda a costa da América do Sul, a serviço de Sua Majestade. Estivemos no arquipélago dos Abrolhos mapeando, colhendo amostras da natureza, antes de seguirmos para o nosso próximo destino, o Rio de Janeiro. Exatamente. De lá partiremos para as costas de Montevidéu, Terra do Fogo, e então a ilha de Chiloé. Estes lugares ficam no Brasil? Ele meneou a cabeça. Não. São outros países mais ao extremo sul, contornando e entrando nas águas do Pacífico. Felícia teve de respirar fundo. Nem conseguia imaginar quanto mar ainda teriam pela frente, quanto do mundo ainda havia para ser explorado. Lugares onde ninguém jamais poderia encontrá-la. O Beagle deve ser um navio muito resistente pelo jeito. Foi projetado para ser. Temos aqui um velame contendo 3 mastros de velas quadrangulares transversais poderosas. Outra vez ela não entendia nada daquilo. Acreditava, todavia, que significava algo excepcional. Só que o capitão não parecia deslumbrado por liderar aquilo tudo. Pelo contrário, havia certa exaustão em seu semblante, se ele fosse observado com bastante cuidado. Uma tristeza, até. O senhor gosta do que faz, capitão? Ela se viu perguntando, não pôde evitar. Após um instante sem dizer nada, como se pensasse sobre a questão, ele então exalou profundamente. Já presenciei tempestades terríveis, cenários inóspitos, civilizações atrasadas. Acho que chega um determinado momento em que a alma de um homem se dá por satisfeita. A falta de esperança nas palavras não passou despercebido. Por sua experiência com limites sendo levados ao extremo, Felícia reconhecia quando alguém estava muito perto de uma linha perigosa e sedutora chamada desistência. Rezaria para que o capitão Stokes não sucumbisse. Capítulo 13. A paisagem era excepcional. Não havia uma definição melhor. Conforme o navio se aproximava da Baía de Guanabara, aparelhando-se a um barco menor, do bom bordo John foi contemplando tudo o que via, impressionado. A extensa vegetação, ao contrário de Salvador, formava um visual linear, ao nível do mar. Do lado esquerdo, o morro alto se destacava majestosamente na ponta do cenário. Chama-se Pão de Açúcar, disse Robert. Apontou então à direita ao longe para uma edificação ampla acima de uma colina. E aquele é o Mosteiro de São Bento. Admito que é espetacular. É sim. Mas não se engane. O solo é alagadiço, cheio de banhados e brejos. Você logo verá. Ambos se afastaram das contenções do bom bordo, caminhando para a polpa sob o sol do início da manhã. Parte da tripulação preparava-se para embarcar num navio menor aparelhado ao Beagle, que os levaria ao largo do passo. Com cuidado, ele ajudou a avó e Felícia a fazerem a transição. Alguns minutos mais tarde, estavam atracando no cais exatamente diante da hospedaria Faroux. O imponente edifício de 4 andares com janelas amplas revestidas por sacadinhas de ferro se destacava comparada às demais construções baixas que o ladeavam. Na fachada do primeiro andar, um letreiro indicava, em 3 idiomas, inglês, francês, e o que John só poderia presumir como português, que ali havia casas de banhos para os viajantes. O estabelecimento, olhando com atenção, parecia ser a parte central daquele pedaço da cidade. Veleiros e barcos menores de pesca, e a urbe agitada orbitavam em frente à hospedagem. Ao descerem do navio, lacaios do Faroux ofereceram descarregar os baús e carregá-los para dentro. A avó e a criada também entraram, fugindo do sol para o interior da estalagem. Veja só como são as coisas. Robert, que descera do barco apenas para acompanhá-lo, comentou com bom humor. Sua comitiva aumentou de tamanho. Como se precisasse explicar ao que se referia, apontou discretamente para o pequeno grupo que aguardava John do lado de fora do Faroux. Felícia, vestida de homem maltrapilho, o pestinha, e as 3 feras e meia, disciplinadas, John se certificara disto. Um caixote de madeira contendo livros, e 2 sacos de juta com os pertences deles descansavam aos pés da mulher. Robert aproximou a cabeça de John para cochichar. É o fim dos jogos de mímicas. Além de que não posso deixar de dizer que você estará mais do que seguro, meu amigo. O comandante troçou divertidamente, fazendo um gesto para os cães.
Ninguém jamais ousará se aproximar de criaturas tão feias. John fixou o par de olhos escuros no amigo, um lembrete de que um dia aquela gozação toda teria revanche. E então os observou também. Por Deus, Felícia parecia adorável daquele jeito sério, olhando por tudo atentamente, avaliando o lugar, perscrutando quem passava. Será que em algum momento essa mulher baixava a guarda? Vou precisar do seu grumete, avisou, imperturbável. Quero contratá-lo enquanto estivermos na cidade. Robert arqueou a sobrancelha, interrogativo. Preciso de um moleque faz tudo, que ajude Ogomont, explicou John, dando de ombros. Compreensível. Seu valete mal pode enxergar. Os dois olharam para o criado em questão, afastado do grupo, como se não quisesse se misturar à plebe. Ogomont havia sido valete do pai de John e se recusava a aceitar a aposentaria. Era orgulhoso, resmungão, tinha uma enfadonha mania de superioridade, como ali, naquele momento. Mas trabalhava duro e era leal. Qualidades fundamentais para forjar o caráter de alguém. Ele não é tão velho assim, defendeu John sem tanta convicção. Não, não é, somente viu seu pai nascer. Não havia um comentário para aquilo. Era apenas uma verdade. Enchendo o peito largo com a brisa salgada vindo da Bahia, Robert conferiu o céu sem nuvens. Não sei se poderá começar as buscas hoje, Bedford. Vai chover. Como sabe? Inquiriu John, franzindo a testa. Meu joelho esquerdo. Ele sempre sabe quando vai chover. John sacudiu a cabeça. Tanto tempo no mar está arruinando seu juízo, isso sim. A pele bronzeada ao entorno dos olhos do comandante criou rugas de um sorriso zombeteiro. Bem, seja como for, infelizmente terei de me despedir agora. Capitão Stokes tem uma agenda de compromissos oficiais, fiquei responsável pelo navio. Preciso contratar carpinteiros para fazer alguns reparos no casco ainda hoje. Os amigos então trocaram um cumprimento camarada. Obrigado por tudo, Fitzroy. Não tem que me agradecer, Bedford. É bem provável que um dia eu precise mesmo de sua ajuda. Afinal, vivo me metendo em trapalhadas. Deixarei essa justiça nas mãos do destino. John gracejou. Despediu-se do comandante e foi se unir à mulher que o aguardava. Minha avó? Está sentada no sofá da recepção, senhor. Ela está com ela, revelou Felícia, num tom excessivamente formal que ele detestou de pronto. Aquele era o clima que vinha se criando entre os dois. Mordendo a pontinha da língua para não dizer nada, John percorreu um bom olhar pelo exterior do Faroux. Havia pelo menos 11 janelas por pavimento, afunilando-se numa cúpula menor no último andar. Bem, terá de servir, disse ele. Ajudarei no que puder para que Lady Torbolton se sinta confortável, milord, prestou-se a dizer a mulher, de cabeça baixa sob aquele chapeuzinho, que um dia, se houvesse justiça no mundo, ele teria o prazer de queimar. Não sabendo se foi para quebrar aquela barreira de distanciamento que Felícia tentava a todo momento colocar entre eles, ou simplesmente porque sentia uma necessidade irresistível de estar um pouco mais perto dela, John encurtou a distância entre eles com uma passada. Ficou tão próximo que pôde aspirar um pouco do cheiro suave de sabonete que exalava da pele do pescoço, uma das poucas partes do corpo dela expostas. Se vamos trabalhar juntos, por favor pare com os pronomes de tratamento inúteis aqui, Felícia. Acho que já passamos desta fase, não? John a ouviu exalar. Gostou que ela se sentisse nervosa sob a proximidade dele. Mas a mulher era lisa como uma truta, e tinha grande habilidade em fugir, porque de repente, se abaixou para o caixote transbordando de livros, pronta para levantá-lo. Ele tentou impedir. Você não precisa se dar ao trabalho. Os lacaios levarão para dentro. Agachada, ela inclinou o rosto para cima e lhe lançou um olhar penetrante. São livros. E com isto, talvez quisesse dizer que tinham um valor excepcional. Estou vendo. Ele estava vendo também a maneira como o sol iluminava a pele dela, revelando as sardas, clareando as íris, enfim, tornando-a quase uma divindade. Não posso correr o risco de deixá-lo sem minha supervisão. John, o idiota que era, sentiu uma súbita inveja daquele amontoado de exemplares velhos. Quem a escuta pensa que se trata de primeiras edições. O toque sutil de provocação a fez encolher os ombros, sem se afetar. Podem não ser, mas cada um é único para mim. Diabos, ele realmente estava com inveja das porcarias. Resmungando qualquer coisa indizível, abruptamente John se abaixou, retirou o caixote das mãos daquela mulher e carregou ele mesmo. Preferia perder os culhões antes de ser aquele a assistir imóvel Felícia fazer o trabalho pesado sozinha.
O interior do hotel foi uma boa surpresa, de certa forma. Paredes forradas com tapeçaria dourada, e detalhes em veludo vermelho, branco e azul, as cores dos franceses, decoravam o hall de entrada. Atrás do balcão, pitorescas pinturas a óleo retratavam paisagens cotidianas da extravagante corte de Luís XV, inclusive o próprio rei, falecido há mais de meio século. Sem dúvida, uma tentativa pensada a trazer a elegância da França para aqueles confins. Em razão de um evento a acontecer dali a poucos dias no Palácio Real, moradia do imperador, havia certa agitação entre os empregados da hospedaria, que se empenhavam na limpeza, subindo e descendo as escadas agitadamente. Pelo que informaram a John, a cidade receberia um número especial de políticos das províncias vizinhas. Para a sorte do duque, nenhum deles havia chegado ainda, portanto, as principais suítes do Farouk se encontravam desocupadas. Quando disse que gostaria de 3 delas, além de 2 quartos para os criados, tudo traduzido pela eficiente senhorita Felícia, obteve uma reação imediata da mulher teimosa. Daniel e eu podemos perfeitamente nos acomodar no menor quarto que eles tiverem, Sr. Russell. Podem, mas não vão. Por favor, continue traduzindo. John pediu tranquilo, desconsiderando completamente a opinião dela a esse respeito. Ele seria um canalha se permitisse que a mulher e a criança ficassem num quartinho qualquer, se poderia dar a eles o conforto da melhor suíte. O ar de protesto naquele rosto bonito era quase uma distração, porém ele se manteve firme quando viu que ela não faria o que ele pediu. Traduza, Felícia, exigiu o enfático. Estou precisando de um banho decente numa banheira de bom tamanho, e quanto mais a senhorita enrolar, mais estarei longe deste objetivo. Não gostou da banheira do navio, Duque. Ela provocou, descontando nele a contrariedade que sentia. Felícia não fazia ideia do quanto ele adorava quando ela oferecia aquela face de sua personalidade. A atrevida, em vez da séria e silenciosa. Tenho atributos grandes, se ainda não reparou minha cara. Ele não se impediu de devolver a provocação, pronunciando numa voz baixa e lenta muito perto do ouvido dela, no balcão da recepção. Uma compleição assim exige uma banheira à altura. Era verdade. A banheira móvel que o grumete levava à cabine de John, e posteriormente abastecia com água que ia ficando cada vez mais fria até que o menino completasse a numerosa tarefa de enchê-la, mal cabia aquele homenzarrão sentado dentro. Suas palavras tiveram o efeito de fazer Felícia se encolher um pouco, ele notou. Vinha tentando dar espaço a ela. Prometeu a si mesmo que a trataria com seriedade e distanciamento. Porém, cada vez que encarava aqueles olhos coloridos expressivos, a boca larga e cheia, John não resistia. Felícia mexia demais com a cabeça dele, com o corpo principalmente. Ele se via queimando perto dela, algo sem precedentes. E ela mal se afetava pela presença do Duque. Ao menos era o que tentava exibir. Só que ali, reagindo às palavras dele, Felícia revelava que não se encontrava tão imune quanto fazia parecer. O que vocês tanto falam que não podem nos acomodar de uma vez, pelo bom Deus? A avó ranzinzou, sentada na solitária poltrona dourada, abanando-se furiosamente enquanto esperava. A criada, em pé ao lado, assentiu com vigor, concordando. Seu valete fez o mesmo. Uma perfeita comitiva de ingleses mal-humorados. A culpa é da senhorita Felícia, vovó, gritou ele de volta inocentemente apenas para irritar Felícia. Ouviu a mulher ao seu lado grunhir de um jeito tentador. Ela se virou para a velha. Desculpe, Lady Torbolton, gritou também, porém respeitosa. Já estamos quase finalizando, aqui. Então se voltou para o funcionário, falando naquela língua terrível e parecendo se entender com ele. Aposto que você morre de medo dela. John sussurrou próximo ao ouvido de Felícia, outra vez apenas porque podia. Se ele não estivesse prestando tanta atenção nela, teria perdido o contrair de lábios, o modo como prendeu a respiração. Porém se recuperou rápido. O senhor não? Completamente. Ela sentiu. Então estamos de acordo que é melhor agilizarmos aqui. Deixe-me resolver isso logo, sem distrações por favor, vossa graça. Ela não notou, mas praticamente declarou que ele a perturbava. Miserável como Russell era, experimentou um imenso prazer por uma coisa tão boba quanto aquela. Passou então a reparar nos lábios da mulher se mexendo, à medida em que falava português. Os músculos que exercitava em seu rosto. O que está dizendo a ele? Perguntando onde podemos deixar Fast Touchstone Launce Bottom. Bastava responder um lugar para deixar os cães. É mais dramático dizer os nomes.
Felícia não conteve um sorriso travesso que a fez parecer ainda mais jovem. E também mais linda, de um jeito que causava um incômodo no peito dele. Precisando de uma distração por cima do ombro, John olhou lá fora, onde o garoto esperava com os cães. Dramático será quando verem pessoalmente aquelas ferinhas horrendas, resmungou. Daniel o segurava pelas cordas improvisadas amarradas aos pescoços dos cães. O garoto parecia encantado com a nova cidade, olhando de um lado para o outro tudo e todos. Era um bom menino. John passou tempo suficiente com ele para notar. Daniel possuía sensibilidade, inteligência, astúcia. Teria um grande futuro se fosse orientado corretamente. E quanto mais pensava nisso, mais difícil ficava aceitar a ideia de que em breve ele os deixaria ali, naquele país onde havia quase um abismo os separando de nações desenvolvidas. Até onde o Duque sabia, fazia menos de 2 décadas que a família real portuguesa se mudará para o Brasil fugindo da pressão napoleônica na Europa. Abriram os portos somente então, e não permaneceram por muito tempo. Voltaram para a Europa anos depois, deixando o filho no lugar. Este se aliou a grupos liberalistas em prol da independência do país. Uma nação com uma história relativamente curta ante os séculos de avanço da Europa. John não era um almofadinha tolo. Sabia da riqueza natural daquela terra, consideravelmente mais vasta e abastada do que as Ilhas Britânicas. Porém, a civilização sul-americana ainda tinha uma longa estrada a trilhar, e Felícia e o irmão estariam naquele lugar, sobrevivendo em vez de realmente viver. Incomodado com o pensamento, voltou a prestar atenção na negociação entre a mulher e o funcionário do Faroux a tempo de o ver entregando as chaves a ela, e ordenando que os lacaios da estalagem carregassem os pertences da comitiva. Um deles foi até Daniel, trocando algumas palavras, pegou o controle dos cães. Bottom foi içado para debaixo do braço do criado, mas não sem antes receber um afago na cabeça em despedida. Por ser filhote, o garoto tendia a mimá-lo. A senhora ficará no andar térreo, Lady Torbolton, para que não tenha de subir e descer escadas o dia todo, avisou Felícia terna. É uma suíte notável. De acordo com o funcionário, o próprio diplomata francês já se hospedou nela. Receber aquele tipo de atenção cuidadosa trouxe um brilho fraternal raro ao rosto da velha. Ah, querida, nada me agradaria mais do que evitar estes degraus. John arqueou a sobrancelha para a avó, desmascarando aquela versão tão adorável dela. Lady Torbolton notou a zombaria, é evidente. Torceu o nariz para ele, do tipo que dizia, não se atreva a abrir a boca. E eu? Perguntou de maneira insolente a criada. No segundo andar, senhorita ela. Ou Gaumont também. Quartos 4 e 9. A garota empinou o queixo. O estava se tornando contagioso naquela viagem. John esperou que a avó e os criados se afastassem para então perguntar, numa voz propositalmente provocativa, somente para os ouvidos dela. E eu, Felícia? Ela o encarou seriamente. No último, senhor. Suíte presidencial. A melhor do estabelecimento. Ele assentiu vagarosamente, fitando-a de modo penetrante. E a senhorita? No terceiro andar, disse apenas, se girando para ir avisar o irmão. Um andar de distância entre eles. Ela o evitava deliberadamente. Talvez com razão. Nada do que ele vinha sentindo se encaixava no padrão esperado para um homem na posição do Duque de Bedford e as responsabilidades que vinham com o título. Mas ainda assim, mal podia resistir aos pensamentos impróprios com aquela mulher. A maneira como vinha se tornando difícil controlar a si mesmo perto dela. Felícia mexia com ele, queimava-o de dentro para fora sem fazer esforço algum. Nunca antes ele teve de lidar com aquele tipo de tensão, que de uma hora para outra o deixava duro e frustrado, dolorosamente duro e frustrado. E não era um sentimento unilateral. Não havia como ser. Capítulo 14. Quando John se dirigiu ao quarto da avó, perto do horário do almoço naquele mesmo dia, foi para descobrir que a velha já estava se fartando com uma boa refeição. Um sentimento incomum, e que ele só poderia classificar como gratidão, o tomou constatando que Felícia estava presente no cômodo, observando a rua através da janela. Ela fora responsável por providenciar aquilo à avó. Sem que ele pedisse, aquela mulher estava de fato cuidando de tudo. John não resistiu a dar uma boa olhada em seu perfil sereno, debaixo do chapeuzinho horrendo e em todo o seu corpo. Como ela seria sem aquilo tudo? Sem os trapos, sem a proteção de roupas 2 vezes maior do que o seu tamanho? Teve de pigarrear para afastar o pensamento inconveniente.
o que chamou imediatamente a atenção dela e de Pórcia Torbolton, sentada à pequena mesa de refeições. Vossa Graça. Felícia o cumprimentou em voz baixa, serviu, abaixando a cabeça. Ele detestou isso. Ah, que bom que está aqui, querido. A avó disse ao mesmo tempo. Veja se não é uma grande ironia do destino. O chefe desta hospedaria é francês. Isto é o que ele diz. John se abaixou para dar um beijo no topo da cabeça da velha. Todo chefe de cuisine modista de Londres se apresentava como um legítimo francês, ainda que os sotaques fossem os mais fajutos e risíveis possíveis. E é o que também diremos aos nossos amigos. Tomamos uma autêntica sopa de tartaruga francesa. A risada da velha soou malignamente. Aqueles tapados jamais imaginarão onde isto aconteceu. O neto apenas balançou a cabeça. Tenho medo de como sua mente funciona, vovó. Não tem não. Você a aprecia, tolinho. Pórcia acenou um gesto de falsa modesta. Ignorando o comentário com algum fundo de verdade, John então pousou seus olhos em Felícia de novo, focados, cumprimentando-a oficialmente. Senhorita Felícia. O som da voz dele soou baixo, íntimo. E teve um efeito. John assistiu os ombros dela endurecerem em resposta, a postura se tornar ereta. Pedi que Hougoumont lhe deixasse descansar mais um pouco, Alteza, mas se estiver pronto, providenciarei seu almoço agora mesmo. Encarando-a, ele arqueou a sobrancelha negra. Descansar? Havia uma pitada de provocação na questão, que a confundiu. Pensei que o senhor estivesse tirando um cochilo. Não? Um meio sorriso repuxou os lábios dele. A essa hora? Bem, era o que sua avó estava fazendo. Completamente confortável consigo mesmo, John se recostou à parede próxima, cruzando os braços em frente ao largo peitoral. Ainda não tenho a idade dela, se não reparou, Felícia olhou brevemente para a avó. Sem ofensas, vovó, tornou a encarar a mulher desconcertada. Pode não parecer, mas cochilos durante a manhã não satisfazem homens como eu. Felícia engoliu em seco, e ele, ora, miserável tal qual era, ele adorou isso. Teve vontade de se aproximar e continuar a deixando desconfortável, apenas para que aquele belo pescoço se movesse daquele jeito outra vez. Então, se não estava dormindo, onde o senhor esteve? A pergunta, ele podia apostar sua fortuna nisso, saiu sem que ela refletisse a respeito, aumentando o bom humor de John. Alugando 2 cavalos para nossa incursão. Assistiu à confusão no rosto delicado. E então aquele olhar recaiu sobre ele no cabelo negro desalinhado pelo vento do galope, e no primeiro botão aperto de sua camisa, que revelava parte do peito exposto, e alguns pelos. Sem qualquer gravata. Como? Julgando erroneamente que ele poderia não ter compreendido a pergunta, depressa Felícia refez com mais clareza. Digo, como foi que o senhor conseguiu se comunicar? Andrew me ajudou, disse ele, tranquilo, aproveitando todos os segundos que podia para observá-la. Quem? O grumete. Se não estivesse tão atento a ela, tão imerso em cada linha e marca no rosto daquela mulher, teria perdido a ligeira decepção que perpassou aqueles olhos bicolores. John não compreendeu a reação, por isso semicerrou os seus, silenciosamente pedindo uma explicação. Por que não me chamou? Eu teria ajudado. Ah, era isso. E por que ele gostou tanto que ela pensasse assim? Não a vi por perto, explicou, simplesmente. Eu estava no quarto. Poderia ter batido em minha porta. Ele voltou a levantar a sobrancelha escura, atrevidamente. Poderia mesmo? Quase dava para ouvir o sorriso lânguido em sua voz. A malícia. Foi imediato o rubor que subiu as bochechas de Felícia. E talvez a tenha atingido em outros lugares também, a contar pelo jeito como trocou o peso do corpo, de um pé para o outro. Mas aquela mulher tinha a impressionante capacidade de se recompor muito rápido. Ela jamais decepcionava. É claro, estou aqui para servi-lo, Alteza, com isto. Felícia os colocava em seus lugares. Eles ficaram se encarando, aquela tensão crescente e abrasiva, sem perceber que tinha uma espectadora ávida além. De manipuladora e indecente, de olhos e ouvidos bem atentos, e um sorrisinho presunçoso os observando. John desceu o olhar para a mulher sentada à mesa. Algo errado, vovó? Ardilosa como era, a velha riu, satisfeita. Ai, ai, vocês jovens, sempre conseguem me entreter. Em seguida deu mais uma colherada na sopa. O neto optou por não questionar a que tipo de entretenimento ela se referia. Sua avó era uma das pessoas mais astutas que já conhecera. Não era esperto dar munição a Pórcia Torbolton. Tranquilamente, ele se voltou para Felícia, outra vez.
A senhorita já se alimentou? Felícia segurou as mãos em frente ao corpo, com formalidade forçada. Sim, senhor. Obrigada por perguntar. Seu irmão? O interesse era genuíno. John estava se afeiçoando ao moleque. Também, milord. Ele agora está no quarto fazendo algumas tarefas que lhe deixei. Literatura. Tentou adivinhar ele. Ela comprimiu um sorrisinho. História. E depois, deveres de aritmética. Impressionante. Então ela também lecionava aritmética. John não deixou de emitir uma risada calorosa, cada vez mais gostando de tudo que descobria sobre aquela mulher. Inferno, gostando dela. O som rico, grave, profundo do riso dele viajou pelo cômodo, provocando em Felícia uma pequena reação contraditória que John assistiu imensamente orgulhoso. Ela o olhou de um modo novo, mais quente, porém lutava para não ceder e baixar a guarda com ele, não retribuir. O duque via isto na maneira como seu lábio inferior estava fisgado entre os dentes. Uma coisa tola. Uma mulher mordendo um sorriso, e aquilo o sacolejou com a força de um trovão. Mas como sempre, o momento se desfez depressa. Felícia impertigou o corpo, limpando a garganta. Quando estiver pronto para sairmos, milord, eu também estou. Ela se virou e pegou de uma cadeira ao lado uma pilha de jornais. Estive lendo alguns periódicos locais que peguei na recepção, em busca de informações. John foi até ela, atravessando o quarto confortável em algumas passadas, e parando muito perto de Felícia, absorvendo o cheiro fresco que vinha de sua pele. E descobriu alguma coisa? As mãos nuas e delicadas segurando o amontoado de papéis tremeram ante a proximidade. Pensei que poderiam fornecer alguma pista sobre o paradeiro do português, mas há apenas notícias do parlamento e classificados, infelizmente comercializando pessoas? Enfatizou a palavra pessoas, deixando ciente sua rejeição quanto à prática. Leu, então, alguns para ele. Preta que faz muito bem pão de ló, moleque bonito e bem feito que trata muito bem de animal, vende-se rapaz de alfaiate, corta toda a obra, à exceção de casaca, coisas assim. E nas notícias do parlamento, algo interessante? Sinto dizer, mas não. Apenas elogios a iniciativas do governo. John deu um pequeno bufo de escárnio. A maioria destes jornais é pago pelo próprio imperador, ou para bajulá-lo ou atacar os inimigos. Isso a surpreendeu. Felícia subiu o olhar para o dele. Como sabe? Não são assim os nossos? Nossos, ele a classificara como uma inglesa também deliberadamente. Nos últimos dias vinha fazendo isso, criando brechas para que ela se abrisse com ele. E Felícia percebeu. No entanto, senhor, a voz dela subiu uma nota ansiosa por mudar a direção daquilo. Percebi por todos os anúncios que há algumas ruas centrais onde é feito todo tipo de comércio na cidade. Pode ser que alguém o tenha visto por lá. John notou a tentativa de mudança. Segurou o olhar dela, sem desviar. Dentro dele, um apelo reverberava em alto e bom som. Se abra comigo. Vamos, confie em mim, maldição. Era inútil. Felícia se cercara de seus segredos tal qual a fortaleza de um castelo. Então é por lá que começaremos, foi o que disse, um pouco mais seco do que gostaria. Vinha detestando aquela situação cada dia mais. O fracasso em arrancar qualquer coisa dela o frustrava. Queria saber de onde ela vinha, porque escolhera o Brasil para viver sozinha com o irmão, quem eram os pais deles, e principalmente do que estavam fugindo. Já não raciocinava mais, atormentado por tantos dilemas. Despediram-se de Lady Torbolton e saíram do aposento. John na frente e Felícia silenciosa logo atrás. Sozinhos no corredor, já do lado de fora do quarto, Felícia de repente o surpreendeu detendo, segurando-o pelo braço hesitante. Senhor Russell! Olhos negros quase sombrios pousaram naquele contato dos dedos finos e delicados dela cercando-o. Seria agora? Ela finalmente se abriria com ele? Por Deus, John ansiava por esse momento. Sim. O timbre grave e rouco carregava todas as suas expectativas. Mas, para sua completa decepção, John compreendeu, apenas olhando para ela, que Felícia se arrependera do que quer que estivesse para dizer, no instante seguinte. Os olhos bicolores se afastaram dele, pousaram em sua camisa e permaneceram ali estáticos. A mão o abandonou. Só que ele não permitiria. Estava se cansando daquele jogo. Diga, Felícia, exigiu. Ela levantou o rosto, engolindo a saliva, parecendo tomar coragem para falar. O senhor, pigarreou, forçando a questão para fora. O senhor não precisava ter contratado também o grumete como tradutor. Estou aqui para ajudá-lo em tudo que eu puder. Falei sério a esse respeito.
Ele ficou olhando para ela por alguns segundos, assimilando. Então compreendeu que estivera errado sobre a esperança de ela se abrir com ele. Isto talvez jamais acontecesse. Mas apesar da decepção, John gostou da honestidade como ela abordou o tema que a vinha incomodando lá dentro. Não era o que ele esperava, mas gostou que ela se importasse. Então deu a ela somente a honestidade também. Não foi para isto que eu o contratei. Confusão fez com que uma ruga fina aparecesse no vão entre as sobrancelhas dela. Não. Raios o partam, Felícia era linda. Todo o corpo dele ansiava por simplesmente estender a mão e segurar aquele rosto franco, de olhos confusos e um ar de desalento que ela nem mesmo sabia possuir. Não, disse ele. Contratei Andrew para fazer companhia a seu irmão, enquanto estivermos em nossa missão. Não gosto da ideia do garoto sozinho por aí, sem conhecer ninguém. Ele não esperava gratidão nem nada do tipo em troca. Era apenas a verdade, John se preocupava com o moleque. Mas não mentiria sobre a satisfação de presenciar o brilho encantado nas íris coloridas dela. A maneira como o peito daquela mulher subiu e desceu, e os lábios se separaram, sem saber o que dizer. Oh, puxa vida, John! Seu nome. Apenas isto naquela voz doce e desamparada, de quem não estava habituada a receber tal gesto de cuidado, e a pequena exclamação o fez tremer inteiro, reverberado de um prazer quase possessivo. Incapaz de se controlar, John finalmente fez o que seus dedos tanto imploraram desde o minuto em que a conheceu. Ele estendeu a mão, segurou terno, o rosto dela, e roçou o polegar sobre os lábios macios de Felícia delicados se incinerando nas chamas do calor que emanava dela. O coração do Duque imediatamente disparou semelhante a trotes de um cavalo selvagem. Jamais se viu querendo algo tanto e com toda força em toda a sua vida desejando tanto. Felícia não estava num estado melhor. Ele observou suas pálpebras ganhando peso, quase se fechando, deleitada com o toque. Como seria provar sua boca? Como seria trazer aquele corpo para o seu, abrigá-la debaixo de seus braços e nunca mais soltar? Sem saber o que estava fazendo, John foi abaixando a cabeça em direção à dela. Felícia, quem sabe involuntariamente, também inclinou seu rosto para cima. Ele poderia beijá-la. Tudo dentro de si exigia isso. O sangue acelerado, o pulmão em chamas. E era o que aquela mulher também desejava, ele podia ver. Tal conhecimento foi como lenha lançada sobre uma fogueira já crepitante. Devagar, incapaz de se parar, seus lábios se achegaram e pousaram suavemente sobre os dela. John teve de expirar todo o ar de seu peito. Em seguida grunhiu, praguejou, ou gemeu. Fosse o que fosse, era um som gutural primitivo. O corpo dele, viril magro, intrincado de músculos, se retraiu com cada fibra existente como se jamais experimentara tal coisa antes, apesar das inúmeras amantes que já passaram por sua cama. Inúmeras que ali naquele momento foram simplesmente apagadas no tempo. Os braços de Felícia caíram moles ao lado do corpo. Em seguida, mãos delicadas tocaram hesitantemente as laterais da cintura de John em busca de apoio, ou retribuindo o contato, como se não soubessem ao certo o que fazer. Essa inocência silenciosa primeiro o confundiu. Depois, o levou a um nível novo e mais profundo de si mesmo. A possessividade visceral. Não queria pensar que outro homem já teve aquilo. Que outra boca a tocou. A ideia o matava. O fazia querer rugir. E principalmente o fazia querer marcá-la como sua para sempre. Ele segurou o rosto magro com um pouco mais de domínio entre as mãos, ainda que se mantivesse gentil. Felícia, retumbou rouco contra os lábios vermelhos e febris, sugando as respirações aceleradas que saíam diretamente das narinas dela. Em resposta, obteve um tipo de chiado baixinho preso no peito. Tão linda, Deus, tão malditamente linda, e ele a queria tanto. Eu vou te beijar. Ela suspirou entrecortado. É eu sei. A cadência fraquinha de quem se rendia, meio que se perdeu entre as duas bocas. E o atingiu com toda a força. Então, John finalmente a tomou. Primeiro provou o lábio inferior dela, passando a língua lenta e tentadoramente sobre a carne macia, como desejou fazer desde que ela o enfrentara naquele porto, dias atrás, mas que mais pareciam meses. Felícia arfou, o som mais encantador que ele já escutara. John fez o mesmo com o lábio superior, deleitando-se. Riu quando sentiu as mãos pequenas se enrolarem nas barras da camisa dele. Ela abriu a boca para protestar. John aproveitou o momento para invadir aquele recanto doce e quente. Quando suas línguas se tocaram, uma descarga de energia densa quase o desequilibrou de seu eixo.
Não pensou em mais nada. O mundo ao redor parou de existir. Tomando-a com ímpeto, John a amou com sua boca duro, agressivo, disposto a devorá-la. Quanto mais provava dela, mais queria. Felícia era doce, a princípio insegura, mas logo estava repetindo seus movimentos, o seguindo naquilo que ele nem poderia considerar como um beijo. Estava além. Era muito mais. Os barulhinhos surpresos, maravilhados que aquela mulher imita, por Deus, foram feitos para enlouquecer um homem. Com uma das mãos, ele soltou seu rosto e a puxou pela cintura, para que seus corpos se unissem, para que ela sentisse o que estava fazendo com ele. Com a outra, arrastou um caminho até a nuca fina de Felícia, deixando um rastro de carícias sobre a pele. Ele queria lambê-la ali, sugar o lóbulo de sua orelha, tomá-la contra a parede. E pela entrega de corpo feminino e caloroso desmanchando-se ao dele, pelos gemidinhos fracos, tinha certeza de que não encontraria oposição. Mas quando seus dedos resvalaram contra a lã do chapeuzinho feio que ela usava, a realidade o atingiu com ainda mais força. Em algum lugar da sua mente tumultuada pelo desejo, John conseguiu raciocinar sobre tudo o que estava em jogo. Ele poderia ir rápido, faminto, tal qual seu corpo exigia, e obter de Felícia o que mais ansiava, talvez até em um corredor de hotel, correndo o risco de afugentá-la para sempre. Ou poderia controlar toda aquela necessidade que pulsava furiosamente junto ao sangue em suas veias, e mostrar àquela mulher que, independente do que ela estivesse escondendo, ele se importava com ela. Ele a protegeria. Sempre. Com sua própria vida se necessário fosse. A segunda opção para ele, tal qual a consciência de John logo o advertiu, era muito mais imperativa. Talvez jamais se perdoasse por recuar. Talvez nunca haveria outra oportunidade como aquela. Mas só havia uma coisa certa a ser feita. Sentindo-se sobre o estreito fio de uma corda bamba, tendo um penhasco abaixo dos pés, ele, aos poucos, desacelerou o ritmo do beijo, até voltarem ao estado inicial, seus lábios apenas colados um ao outro. John abriu os olhos. O ar queimava dentro dele. Encontrou ar de pálpebras fechadas. Felícia estava adorável demais, vulnerável daquele jeito. Um tom bonito de rosa tingia as maçãs do seu rosto. Olhe para mim, pediu suavemente apesar da rouquidão miserável em sua voz. Devagar, aquelas íris de duas cores distintas e maravilhosas foram se revelando para ele. Pupilas dilatadas ao centro delas, da maneira mais crua e franca. Quando focaram, demonstraram uma imensidão de sentimentos. Desejo, o principal deles, brilhava latente e vivo. Encarando-a intensamente, esperou que Felícia se recuperasse. Então se afastou apenas alguns centímetros, lamentando imediatamente a separação, e disse, do modo mais honesto e transparente que pôde: jamais desejei nada antes como desejei beijá-la. Maldição, não havia verdade maior. Tudo o que ele queria era puxá-la para si e recomeçar tudo de novo, 1, 2, 10 vezes. Ainda desejo. Muito. Ela exalou uma respiração rasa. Mas há algo que desejo mais do que seus beijos no momento. Algo de que preciso. Felícia sabia a que ele se referia. John leu isso em seu rosto corado. Antes que ela tentasse desviar o olhar, ele se antecipou e segurou-a ao queixo. Por favor, estou pedindo que me dê sua confiança, Felícia. Que confie em mim e me conte seu segredo. Percorreu uma carícia do polegar contra a bochecha dela. Peito aberto, exposto. Me diga o que você esconde, para que eu possa ajudá-la. John nunca teve de implorar absolutamente nada a ninguém. Nunca antes foi também mais honesto em um pedido. Ele só queria a verdade. Só queria protegê-la do que quer que a tivesse enviado para um lugar tão inóspito do outro lado do oceano. Felícia fechou os olhos, bem apertados. Demorou a responder. Quando fez, foi com um fio de voz. Eu não posso. Deu um passo para trás. Depois outro. De mãos nitidamente trêmulas, alisou as calças, como teria feito uma dama com suas saias, e apenas encarou os próprios pés, ombros encolhidos pendendo para baixo. Eu sinto muito, mas não posso. Frustrado até os ossos, John passou os dedos pelo cabelo negro, sacudindo a cabeça. Como ela podia ser tão teimosa? Tão fechada como uma maldita concha quando ele estava ali, oferecendo ajuda? Você pode. Se quiser, você sabe que pode. Basta confiar em mim. Os lábios inchados que minutos antes o tomavam com o mesmo ardor, formaram uma linha fina. Negou com um meneio fraco. Então, no nítido esforço para recompor-se, sorveu uma respiração profunda que lhe estufou o peito, como quem diria alguma coisa. Ele ansiava que dissesse mesmo.
Deveríamos começar as buscas pela Rua da Quitanda, Vossa Graça. Li que há uma livraria lá. John estreitou os olhos e olhou bem para ela, sem acreditar. Então era assim que ela queria deixar as coisas entre eles? Refugiando-se outra vez sob o maldito distanciamento. Lambendo o lábio, engolindo o sabor amargo do ressentimento, assentiu. Tudo bem, falou seco, seu corpo inteiro tenso. Mas fique sabendo de uma coisa, não gosto de segredos, Felícia. Uma hora ou outra, descobrirei o que você esconde. Era uma promessa, de um homem que tinha sua palavra como o bem mais valioso de todos. Eu descobrirei. Irritado, para dizer o mínimo, não esperou por ela. Marchou pelo corredor, para fora daquele lugar claustrofóbico que o estava sufocando. John precisava adiar. A falta de confiança dela, a forma como aquela mulher o bloqueava para fora de sua vida o estava afetando além dos limites. Maldição, ele era um duque porcaria. Seu título permitia fazer qualquer coisa. Ajudar qualquer pessoa. A ironia de tudo isso é que a única pessoa que ele desejava ajudar, com toda a força, não queria sua ajuda. Capítulo 15. John pouco falou com ela durante o caminho até o endereço da livraria. Sempre que Felícia pedia que parassem, como naquele momento, para que pudesse solicitar informações a respeito do endereço aos transeuntes, ele alinhava o cavalo junto ao dela, passando a mensagem clara para o mundo de que a jovem não estava desacompanhada, cuidando de sua segurança, porém pouco falava. Não houve nenhum sinal daquele brilho travesso que o duque costumava ter nos olhos negros ao se dirigir a ela, ou qualquer vestígio de um sorriso mais íntimo, dos que ela estava habituada naqueles poucos dias de convívio com John. Ele estava chateado e Felícia o compreendia. Com toda a certeza compreendia. Ela poderia desabafar com ele, revelar quem era e o que havia feito. Mas corria um risco muito grande de ser denunciada também. A nobreza, acima de tudo, protegia seus pares, principalmente para o crime que cometera. Aquele risco não era só dela. Daniel estava no meio da equação. O problema é que este raciocínio perfeitamente lógico não lhe tirava a sensação de culpa. John a estava ajudando. Vinha sendo gentil, generoso. Pagaria um valor exorbitante por um trabalho quase insignificante, quantia capaz de mudar sua vida para sempre. Era dever contar a ele, não era? Mordiscando o lábio, segurou as rédeas do cavalo e direcionou para a esquerda, em direção ao caminho para a Rua da Quitanda. Obrigado, senhor. Agradeceu ao homem que lhe prestara as coordenadas de que estavam perto do endereço, engrossando a voz. Então girou o rosto para John, que encarava o horizonte impassível, e comentou mais baixo. Às vezes eles falam um pouquinho rápido. É difícil entender logo de primeira, disse apenas para quebrar o silêncio desconfortável entre os dois. Era a primeira conversa desde o beijo. Céus, nem se vivesse 3 séculos, conseguiria esquecer o prazer que experimentou, ou a maneira como todo o seu corpo se acendeu perigosamente sob o domínio de John. Não sabia o que pensar, jamais teve esse lado da vida trazido à tona antes. Temia estar gostando mais dele do que deveria, principalmente temia a curiosidade que estava sentindo a respeito de onde aquilo poderia levar. Como foi que você aprendeu o idioma? Perguntou ele, objetivo, do alto de seu cavalo vistoso. John queria respostas nada menos e estava chateado, dava para ver. Pensou um pouco. Havia coisas que podia contar. Em Portugal, durante o ano em que vivi lá, respondeu olhando para frente, guiando os trotes do cavalo pelas ruas estreitas de pedra. Você esteve lá por um ano? Ela sacudiu a cabeça afirmativamente, sentindo o olhar intenso de John em si. Quando? Antes de vir para cá. Ele estudou a resposta. Há quanto tempo está aqui? Deveria dizer, 9 meses. Notou pelo canto do olho o peito largo subir e descer profundamente, dando um vislumbre da pele dourada através daquele único botão aberto. Ele todo, aliás, era uma visão de tirar o fôlego, ela teve de reconhecer. Cabelos negros ligeiramente desalinhados pelo vento, vestindo apenas calça de montaria, que se ajustava às suas coxas firmes e grossas, exibindo vigor sob o tecido. Camisa, cujas mangas dobradas na altura dos cotovelos revelavam antebraços, bronzeados onde a camada de pelos permitia, e botas de cano longo. Sem colete, lenço, casaca, ou qualquer formalidade que o distinguisse dos meros mortais, exceto pelo modo naturalmente seguro de montar. John compunha uma figura mundana e ao mesmo tempo imponentemente máscula. E muito atraente. Desconfortável com o rumo de seus pensamentos a respeito dos atributos físicos daquele homem, Felícia encolheu os ombros e acrescentou.
Salvo algumas diferenças, a língua dos dois países é relativamente a mesma. John, contudo, não estava disposto a aceitar conversinhas furadas ou ceder. Onde esteve antes? Antes de quê? Perguntou ela, fingindo incompreensão. Você sabe de quê? O Duque aparelhou o cavalo em frente ao dela, impedindo que continuassem. Onde você esteve antes de ir a Portugal, Felícia? Os dois se encaram e ela viu que ele queria apenas a verdade. Não se contentaria com nada diferente. Mas foi salva pelo que leu na parede de uma casa de esquina com a Rua São Pedro logo adiante. A Rua da Quitanda. Chegamos. O alívio em sua voz arrancou um grunhido do peito de John. Felícia não esperou. Saltou do cavalo desajeitadamente a ponto de se desequilibrar e cambalear para trás. Aquele olhar negro subitamente ficou ainda mais escuro e sombrio, como se ainda fosse possível. Calmamente John desmontou. Pegou as rédeas do cavalo dele e se aproximou dela no chão. Muito, muito perto. A próxima vez que você saltar de um cavalo desta maneira, correndo o risco de quebrar o pescoço, feito uma criança tola, será tratada como uma. Ó, o que quer dizer com isso? Ela sussurrou. Crianças não cavalgam sozinhas. Não cavalgavam. Eram transportadas na frente, com alguém guiando o animal por elas. Sentiu um inesperado e impróprio arrepio de prazer percorrer seu corpo imaginando-se cercada pelos braços dele, galopando no ritmo que aquele homem forte e viril determinava. Teve uma amostra do que era sentir o toque do Duque sobre si, uma amostra que a desnorteou de tão maravilhosa. Exalou entrecortado. E empinou o queixo, tentando a todo custo recuperar a dignidade. Não sou uma criança, Vossa Graça. Eu lhe asseguro, falou seca. Ele sorriu. Um sorriso frio, que não alcançou os olhos. Eu sei, Felícia. As esferas negras sombrias caíram para a boca dela e se demoraram ali, relembrando aos dois o que acontecerá hora antes. Acredite em mim quando digo que sei. Como era possível que aquele homem tivesse o poder de lançar uma energia tão estranha e ansiosa sobre ela? De fazê-la sentir calafrios, do melhor tipo que já experimentou. De fazê-la querer aproximar seu corpo do dele e apenas mergulhar naquilo com mais força para saber onde levaria. Aquele sentimento era a tal paixão que Georgiana falará? Acontecia assim tão rápido, que Deus a protegesse se fosse. Sabia as consequências cruéis disto na vida de uma mulher. Desconfortável pigarreou. Se sabe, então sabe também que sei cuidar muito bem de mim mesma. Só que de repente um grito horrendo quebrou qualquer linha de raciocínio do que ela tinha a dizer. Era um grito feminino, estridente, aflito. Jamais ouvira tal desespero. Comerciantes saíram de seus estabelecimentos atraídos pelo som. A urbe congelou onde estava. A atenção de todos foi prontamente dirigida a uma jovem senhora, na porta de uma mercearia que gritava e apontava desesperadamente em direção sul da rua. Meu filho! Meu filho! Felícia imediatamente olhou no sentido de onde a mulher indicava, para um cavalo disparado levando consigo uma pequena carroça de madeira rústica. O animal estava descontrolado, galopava a toda velocidade fazendo com que as rodas se chocassem contra as pedras sem qualquer estabilidade. Aconteceu muito rápido. Num instante ela se virou para John para traduzir o que a mulher disse. No seguinte, John já estava montado novamente no cavalo e seguindo em disparada no encalço do animal descontrolado. Petrificada, Felícia apenas assistiu aquele homem feroz exigir mais e mais velocidade de seu cavalo, sem se importar com a própria segurança. Se ele caísse, se uma pedra daquele solo desnivelado desequilibrasse seu cavalo, qualquer-se terrível no caminho, e poderia ser fatal. Ela mal conseguia respirar de tanto medo por ele. Por favor, fique a salvo, repetia baixinho, feito uma prece. Teve de fechar os olhos para não ver a tragédia iminente quando John puxou as rédeas, obrigando o cavalo a saltar um buraco, que milésimos de minuto antes sacolejara a carroça com a criança, quase a derrubando. Os abriu logo em seguida, gélida, ao ouvir um urro do Duque. Para seu completo alívio, não era um grito de dor, era um comando. O cavalo descontrolado logo à frente também o ouviu, pois levantou as orelhas. E hesitou. Foi o suficiente para que o Duque se aparelhasse ao cavalo louco, ambos em uma velocidade alarmante. E então aconteceu. Ela assistiu à morte certa daquele homem com uma dor esmagadora no peito quando ele fez o impensável. John agarrou as rédeas do cavalo selvagem com uma mão, se ergueu parcialmente sobre o seu próprio cavalo, e no segundo seguinte, aquelas pernas fortes e viris que ela admirara poucos minutos antes,
se lançaram para o outro animal, atravessando-o e o dominando. O cavalo alugado, agora sozinho, continuou a corrida tomando a direita de Jon, saindo do caminho, como se soubesse que sua missão estava cumprida. De rédeas na mão, o vento trouxe um ruído da voz grossa do Duque lançando palavras de ordem ao animal, induzindo-o a diminuir o ritmo, como um deus que não deveria ser contrariado. Junto, veio também o choro estrangulado da criança. Reações explodiram de uma vez só. A mãe desabou de joelhos, segurando o rosto entre as mãos, e chorou copiosamente. Os espectadores, antes silenciosos, enfim, arrebentaram em aplausos e gritos para aquele que era considerado, naquele momento, um herói. E Felícia, Felícia teve de se apoiar na primeira coisa em que tocou, a lombar de seu cavalo, para suportar o vacilo nas próprias pernas. O desfecho poderia ter sido completamente diferente, e era somente nisso que conseguia pensar. Jon colocará a própria vida em risco, sem hesitar, para evitar que o pior acontecesse a uma criança desconhecida. Quantas pessoas das que ela conhecia teriam feito o mesmo? A resposta era nenhuma. O mundo era feito de gente egoísta preocupada com os próprios interesses. Felícia vira o bastante para afirmar com toda a segurança, mas não Jon. Não aquele homem valente. Depois de devolver a criança à mãe em segurança, um bebê com menos de 2 anos, pelo que aparentava, e se livrar do amontoado de gente que tentava cercá-lo, desconfortável com tamanha atenção, Jon enfim voltava para ela. Vinha caminhando em sua direção e analisando o rosto de Felícia, senho ligeiramente franzido, enquanto ela apenas se esforçava para respirar fundo e permanecer em pé, a despeito do tremor em todo o corpo. Você está bem? Indagou ele suavemente, estreitando os olhos para o rosto pálido dela. Felícia não conseguia responder. A voz não saía. Apenas sacudiu a cabeça, um sim, enganoso, inseguro. Jon não se contentou, esticou a mão e apanhou o queixo dela, levantando o rosto magro. Fale comigo. Ela teve de fechar as pálpebras bem apertadas. Lágrimas não derramadas queimavam os olhos de um jeito insuportável. Vamos, fale comigo, querida. Ele repetiu com humildade na voz. E preocupação também. O polegar deslizando uma pequena carícia na pele dela. Deus, aquele homem não percebia. Era ela que sentia preocupação. Medo. Pânico. Jon correrá um risco enorme. Pensar que ele poderia, não, nem conseguia pensar. Doía demais a ideia de que aquele homem bom, generoso, que a estava ajudando, poderia ter perdido a vida bem diante de seus olhos. Meu Deus, Jon, sem controle do que fazia, Felícia desabou a cabeça contra o peito dele, afundando o rosto em sua camisa que cheirava a limpeza, mas também sutilmente a suor, masculino, cheiro de coragem, de um homem valente. SCH, se ficou surpreso com a demonstração de fraqueza dela, ele não demonstrou. Apenas a abraçou forte, arrastando uma mão reconfortante sobre suas costas, acalmando-a. Está tudo bem, está tudo bem. Você poderia ter. Ela nem conseguia dizer. Eles mal se conheciam. Felícia não estava acostumada a se importar com outra pessoa que não fosse Daniel nos últimos anos. Só que a mais remota ideia de que Jon Russell estava em perigo a abalou além do que considerava racional. Depois de alguns instantes no conforto dos braços dele, sentiu os lábios dele resvalarem em seu ouvido, o hálito quente suave. Estão todos olhando para nós, minha querida. Acho que se perguntando por que estou abraçado desse jeito a outro homem. Ela ouviu o gracejo suave na voz dele, mas principalmente o amparo, o cuidado com seus sentimentos. Só que Jon estava certo. Por isso, ela ordenou a si mesma que engolisse aquelas emoções tão controversas e confusas. Que se recompusesse. Aos poucos foi se desprendendo dele, e imediatamente sentindo a falta do calor com uma carência que jamais experimentou. Ninguém cuidava dela, não era assim que o mundo funcionava. Perdoe-me, sussurrou, voz fraca, limpando os vestígios de suas lágrimas. Jon inalou uma respiração bem profunda, que fez o peito dele subir e descer poderosamente. Não se desculpe por se importar comigo, Felícia. Eu também me preocupo com você. A encarou fixamente. Olhos negros translúcidos com a verdade, intensos, profundamente imersos nos dela. É por isto que peço que confie em mim. Eu vou te ajudar. Independente do que seja, vou te ajudar. Ela gostaria de poder acreditar nisso. O problema é que o que Felícia havia feito era tão grave que não existia outro destino que não a forca. Ninguém poderia anistiá-la, nem mesmo um duque com o poder dele. Aliás, apenas uma pessoa, o próprio rei.
Isto ela sabia, era impossível acontecer. Felícia se afastou um passo dele, depois outro. Ajeitou a aba do boné que usava, recolocando-o no lugar certo. Lambeu o lábio seco para conseguir falar. Eu sei que você quer me ajudar, John. E agradeço honestamente. Mas infelizmente não há nada o que possa fazer. Ele sacudiu a cabeça, no meio sorriso de indignação. Por que não experimenta deixar que eu decida? Ela olhou bem para ele, para as profundezas da noite estrelada que ele carregava nos olhos. Porque ao fazer isto, eu poderia também prejudicá-lo. Sinto muito, John. Ele não disse nada por um longo momento, somente sustentou seu olhar, tentando desvendar o que aquela frase significava. Por fim aqueceu. Tudo bem, vamos lá secamente, apontou para a viela atrás deles. Vamos procurar o português. Quando ela assentiu, abaixando a cabeça para fugir de tudo que enxergava no rosto dele, o ouviu dizer: um problema de cada vez. Capítulo 16. A loja térrea da edificação estreita de 3 andares, no número 96 da viela apertada, abrigava a casa do livreiro, exatamente como o anúncio do jornal dissera. Não foi difícil de encontrar, na verdade. Além da fachada pintada com o nome do estabelecimento em letras garrafais, e da pequena vitrine expondo alguns livros de temáticas variadas, uma placa preta escrita em letra cursiva meio às pressas, escorada na parede, convidava os frequentadores para um sarau de poesia que acontecia naquele momento lá dentro. Felícia se voltou para John. É aqui. John assentiu, observando criticamente a fachada da livraria. Acho que estamos com sorte. Ela mostrou a placa. Está acontecendo um sarau de poesia nesse momento. Não sei se o maldito português poderá dizer o mesmo. John resmungou, controlando o timbre de voz, talvez para não a assustar. Como se o brilho assassino nas esferas negras não o denunciasse por si só. Pobre senhor Alexandre Garret. Felícia não conhecia o responsável por fugir com Lady Mary, mas começava a se apiedar do homem, caso estivesse mesmo lá dentro. Ao atravessarem a porta, foram prontamente recepcionados por uma fumaça densa que pairava no ar, carregada com um odor característico e concentrado de tabaco. O cheiro a enjoava. Trazia lembranças desagradáveis. Foi por isto que se deteve em sugar respirações rasas enquanto perpassava o olhar pelo lugar. Curiosamente percebeu que livros não eram o único objeto de comércio. Parafusos, remédios, fumo de rolo, ervas, velas, dividiam espaço com obras de diferentes autores e idiomas, alguns clássicos. Felícia reconheceu pelas lombadas. Na enorme estante de carvalho atrás do balcão, onde um sujeito polaco parrudo, formalmente vestido de casaca, colete e gravata, revezava-se entre abastecer o copo de alguns clientes por ali, e limpar o suor do rosto avermelhado com o pano descansado em seu ombro. O local, aliás, abrigava mais pessoas do que ela suporia caber, olhando lá de fora. Todos homens bebendo, fumando e tagarelando à vontade, como se aquele local fosse um clube exclusivo de cavalheiros. Felícia deu um passo para ficar lado a lado com John. Abaixou a cabeça, protegendo-se sob o boné, e falou tão baixo quanto possível. Acho que aqui é um ponto de encontro. John emitiu um bufo irônico. Quem poderia imaginar que haveria tantos amantes da literatura nesse país? Uma gargalhada alta retumbando de algum canto da livraria o fez contorcer o lábio, incomodado. Mary não poderia ter escolhido um lugar melhor. Ela não deveria rir. Não havia graça naquela situação. Mas era nítido que John estava detestando estar ali, com todos os ossos daquele grande corpo. Era um peixe fora d'água. Um peixe alto, forte, bonito, atraente, rico como creso, mas um peixe diretamente dos mares da nobreza britânica para solo brasileiro. Mordendo o interior das bochechas, ela se obrigou a não exprimir um único movimento facial. John, é claro, reparou no esforço dela. Arqueou a sobrancelha negra e disse bem baixinho: fico feliz que ao menos um de nós esteja se divertindo. Mas ao contrário da acusação das palavras, o timbre de voz dele estava leve, aquecido. Ela sorriu. Desculpe, é só que... Eu sei, interrompeu ele suavemente. Não é todo dia que se vê um homem como eu nesta situação. Já me disseram isso. Outra razão para admirá-lo. Ele sabia rir de si mesmo, não era envaidecido. Talvez por isto sentiu necessidade de dizer: será por pouco tempo, John. Encontraremos o português muito em breve, eu sinto isso. Em vez de dizer alguma coisa, o Duque apenas permaneceu olhando para ela por alguns segundos. Daquele modo intenso, profundo, de quem via muito além do que ela gostaria de exibir.
Felícia se obrigou a desviar o olhar. Acho que podemos fazer algumas perguntas ao livreiro. Ela o apontou com discrição. John seguiu a direção com o olhar. Muito bem, então. Vamos lá. Lado a lado, desviando de um ou outro pelo caminho, eles se aproximaram do balcão. O sujeito robusto que atendia foi até eles, alisando o pano amarelado que carregava no ombro. O que é que vão querer? Suor brilhava na testa do balconista e escorria pelas laterais do rosto, diretamente às costeletas. Estava mesmo quente ali. Ela, coberta dos pés à cabeça com lã, também sentia. Ele perguntou o que vamos querer. Traduziu. John se apoiou no balcão, dando as costas ao homem para observar a livraria lotada. Comece pedindo uma dose de cachaça, respondeu, olhos já caçando o entorno. Pigarreando, ela buscou o rosto dele, em dúvida se ele tinha certeza do que pedirá. Cachaça? É, afirmou John, então a olhou, mas não recomendo que você também beba. É um veneno. Inglês? O comerciante indagou, curioso. Engrossando a voz, ela confirmou. Pediu a dose e esperou que ele abastecesse o copo. Empurrou o recipiente de vidro preenchido pelo líquido amarelado para John. E então? Você o vê em algum lugar? Cochichou. Não. O semblante concentrado rastreava minuciosamente cada rosto à distância. Havia pelo menos 3 dúzias de homens ali dentro. Altos, baixos. De chapéu sem gordos magros. Como ele é? Um crápula. Felícia riu. E esse crápula fisicamente pode ser considerado loiro, moreno, ruivo. Alto, baixo? Um crápula horrendo. Não imagino que Lady Mary tenha seguido um homem horrendo, meu senhor. Algum atributo especial ele deve ter, disse com um toque de riso na voz. Pouco a pouco, John foi se virando para ela. Não preciso de mais uma dama ao meu redor, encantada por aquele traste, Felícia. Pode deixar, vossa graça. Farei o possível para não me apaixonar quando o encontrarmos, brincou ela. À menção da palavra, as narinas de John se dilataram, discretamente. Ele a encarou com um daqueles seus olhares fortes, penetrantes. Você já se apaixonou antes? Sem preâmbulos, implacável. Sim, por você seu cérebro atraiu. Não tenho tempo para essas coisas. De novo, John parecia capaz de ler sua alma, olhando-a daquele jeito, analisando sua resposta. Tempo não é um fator condicionante, Felícia. Este tipo de sentimento não escolhe hora ou local apropriado. Simplesmente acontece, falou numa voz profunda que infiltrou seus ossos. Para não dizer a ele que estava começando a descobrir a verdade daquela afirmação, covardemente Felícia retomou o tema responsável pela presença deles ali. Quer que eu pergunte alguma coisa a este homem? Se referia ao atendente da livraria que ainda estava por perto. O duque se virou para o homem em questão para observá-lo bem enquanto fazia a indagação que deveria ser traduzida. Pergunte se ele conhece Alexandre Garret. Felícia traduziu, engrossando a voz. O homem semicerrou os olhos, observando-os com desconfiança. Depende. Quem são vocês? Ela se virou para John. Ele quer saber quem nós somos. Diga a ele que sou. Aqueles olhos escuros se dirigiram brevemente para a enorme prateleira de livros atrás do balcão. Um agente. Quero contratar o maldito canalha. John bufou baixinho, como se eu fosse louco o bastante para investir um xelim sequer no imbecil. Que bom que o livreiro não compreendia o idioma deles. Este senhor é dono de uma importante editora inglesa. Está à procura do Sr. Garret para fazer uma proposta de publicação. E você, quem é? A questão a pegou desprevenida. Eu, pigarreou forçando ainda mais o timbre grave. Ora, o tradutor. Não foi uma explicação satisfatória o bastante, ao que parecia. Meu rapaz, queira me desculpar, mas isto não está cheirando bem. Por que um senhor como esse aí? O livreiro se esticou sobre o balcão para conferir John por inteiro. O duque podia estar desgrenhado pelos eventos anteriores sobre o cavalo, mas qualquer um, a uma distância razoável, reconheceria a qualidade de suas vestes. Contrataria alguém como você? Alguém maltrapilho? Era o que ele queria dizer. Felícia sentiu as bochechas corarem. O que ele disse? John quis saber, atento à reação dela. Ela se voltou para ele. Acho que sua avó tinha razão. Sobre o quê? Minhas roupas. Esse homem acha estranho que alguém como você esteja acompanhada de alguém? Ela aprontou para si mesmo, assim. John inclinou a cabeça de lado, fuzilando o grande homem, uma nova emoção começando a dominar os traços de seu rosto, endurecendo-os. Esse patife por um acaso, a ofendeu?
Ele grunhia cada palavra de um modo novo, muito mais sombrio, espalmando as mãos sobre a bancada e crescendo de tamanho. O atendente da livraria, apesar de robusto, deu um passo atrás, provavelmente prevendo o perigo, esquecendo-se que havia um balcão de uns 50 centímetros de puro carvalho separando. Não. Ela se apressou em tranquilizar John, tocando seu braço tenso de músculos rígidos. Não é nada disso. Ele só está certo em querer saber. Posso muito bem ser um aproveitador querendo tirar vantagem de um inglês inocente. Ele está preocupado com a sua segurança. Foi o suficiente para o semblante de John desanuviar um pouco. Um meio sorriso repuxou seus lábios para o lado, quando ele girou o rosto para ela. De que forma você faria isso? Faria o quê? Tirar vantagem, Felícia. De que forma você tiraria vantagem de mim? John a fitava com diversão velada, e um calor indizível nas esferas escuras, achando realmente graça daquela explicação tola. Entrando na onda de arrefecer o clima, ela o respondeu com fingida seriedade. Solenemente, cobrando 100 vezes mais do que eu ganharia engraxando sapatos, e também assegurando um fundo de 5.000 libras, por apenas algumas semanas de trabalho, por exemplo, ela o lembrou do acordo quase insano entre eles. Sinto dizer, mas acho que tirei vantagem do senhor sim, vossa graça. John riu, alto deliciosamente, atraindo olhares de alguns homens próximos. O livreiro, que agora os observava com suspeita, recolheu o pano sobre o balcão em movimentos rudes, e deixou um recado em tom desagradável o bastante para ser considerado hostil. É melhor não se demorarem por aqui. Não gostamos de tipo como o de vocês nessa loja. A livraria é um local de família. Ela ficou sem entender o que é que ele queria dizer com aquilo, e não teve muito tempo para refletir. Em algum lugar da livraria, um homem levantou a voz sobre o alarido pedindo a atenção de todos, anunciando que o poeta, e também proprietário da casa do livreiro, Evaristo Ferreira da Veiga, seria declamador daquela tarde. Uma mesinha estreita e comprida, posta no centro da loja, trazia uma pilha de exemplares do livro do autor em capa de couro. Evaristo Ferreira da Veiga era um homem de estatura mediana, cintura arredondada, nariz fino estreito e com uma leve inclinação para baixo, e um olhar visivelmente desanimado. Felícia podia estar enganada, mas era como se nem o poeta acreditasse na própria escrita. Ele alega autoria na letra do hino da independência. Um sujeito varapau cochichou em voz venenosamente alta com outro homem, à direita dela. Este outro esbaforiu a fumaça espessa do charuto antes de dizer com inconfundível desdém: uma letra de qualidade tão medíocre, é possível que sim. Admiro-me com o imperador por esconder tal segredo. Talvez em protesto pelo desrespeito daqueles homens, ou por compaixão àquele poeta que, medíocre ou não, corajosamente se colocava à mercê da opinião alheia, Felícia decidiu prestar atenção. Fosse bom ou ruim o seu trabalho, ele merecia atenção. É preciso bravura para se submeter ao crivo de estranhos. Muito mais do que para se esconder no conforto das sombras como aqueles dois ali, encobertos pela fumaça de charuto, faziam. De fato, os versos que Evaristo Ferreira da Veiga declamava não continham sofisticação ou grande talento, tampouco poderiam ser considerados memoráveis. Ele próprio aparentava saber disto. Eram rimas melancólicas, falavam sobre a despedida de um homem à sua amada, só que de algum modo, a detiveram. Foi somente após alguns instantes que Felícia se lembrou da real razão de estarem ali. Aproximou a cabeça da de John. Quer que eu traduza? O olhar, semelhante ao de uma águia focada, saiu da plateia, e da sucessão de cavalheiros entrando e saindo pela porta da frente, e encontrou dela. Pela expressão dessa gente? Não, obrigado. Ela riu baixinho. Pois fique sabendo que você poderia até simpatizar com o triste Alcino, personagem central do poema. John bufou. Espero é que esse sujeito simpatize com essas pessoas e termine de uma vez. Sacudindo a cabeça com uma sensação gostosa de humor, discretamente, ela apontou para os dois críticos. Acho que eles podem saber de alguma coisa. John conferiu os sujeitos. Então vamos perguntar. Espere. Ela o segurou pela manga da camisa. Talvez seja melhor eu fazer isso sozinha. John a fitou como se aquela fosse uma ideia ruim. É sério, John. Você pode ser um pouco intimidante. Ouvir aquilo da boca dela o surpreendeu. Você me considera intimidante? Havia muito naquela simples pergunta. Era como se o atingisse em um nível pessoal. Ela engoliu em seco, evitando aquele caminho. Não para mim, murmurou.
E foi honesta. John incitava todo tipo de sentimento nela, mas nenhum tinha a ver com intimidação ou medo. Ela já experimentou estas emoções antes, sabia bem o que estava falando. Sem esperar que ele concordasse com o plano dela, se esgueirou para mais perto dos dois homens, usando como desculpa fazer um pedido ao livreiro, sinalizando um dedo no ar. De má vontade, trouxe a garrafa. Esta será a última. Espero que vá embora em seguida, resmungou ele. Obrigado, disse ela em voz baixa, num timbre masculino. Então se colocou perto bastante dos dois cavalheiros críticos. Ouvi dizer que Alexandre Garret tem um pouco mais de entusiasmo, comentou Felícia, apontando com o queixo para o poeta ao centro. O sujeito varapau franziu a testa. Alexandre quem? Garret, um dos poetas mais aclamados atualmente em Portugal, mentiu. Vocês ainda não o conhecem por aqui? Imediatamente sentiu o olhar dos dois homens analisando dos pés à cabeça, julgando o que viam. E como é que um mascate de peixes como o senhor sabe o que faz ou não sucesso em Portugal? Ora essa! Debochou mais comprido, dirigindo-se ao amigo. Ouviu isto, José? Felícia, disfarçada de Valentino, deu de ombros. Trabalhei vendendo jornais nas ruas de Portugal por um tempo. Na Europa só se fala dele. A falsa tranquilidade na voz de homem os intrigou. Um olhou para o outro deliberando sobre a veracidade do que ouviam. Ele deve estar falando do poeta português que declamou a D. João VI no Palácio da Bemposta antes do rei morrer. O tal que foi causador do mal que acometeu o rei por causa dos versos enfadonhos? É este mesmo. Se bem que não tenho certeza se é este o nome do artista. Não sabendo se estavam falando da mesma pessoa, embora duvidasse muito que poesia ruim tenha sido causadora da morte de um rei, Felícia continuou. Ouvi dizer que ele está no Brasil. Se for ele, eu duvido, disse o mais baixo, cético. Se bem que o varapau ponderou esfregando as pontas dos dedos, hábito de quem acostumara-se a sempre segurar um cigarro. Ele pode estar aqui para o aniversário do imperador. Aniversário do imperador? Ela se lembrou da agitação no Faroux assim que chegaram à cidade. Fora mencionado algo sobre uma festividade que aconteceria em alguns dias. Se fosse esse o caso, um evento da realeza seria um ótimo lugar para encontrar um alpinista social, não? Mantendo o disfarce, Felícia pegou o copo de vidro, acenou para os cavalheiros em questão, e o levou à boca, engolindo a cachaça de uma só vez. Percebeu o erro no instante seguinte. Danação! Que coisa horrível era aquela! Tossiu com desespero. A ardência chegou a lacrimejar os olhos. Pensou que seu estômago estivesse derretendo, e não seria exagero. Logo sentiu uma mão quente em seu cotovelo. Você está bem? Perguntou John, às suas costas. Não queria que ele a visse assim. Que constrangimento. Você tinha razão. É um veneno, reclamou ela, meio que por cima do ombro. Felícia mais ouviu do que viu a risada baixa que John emitiu. Aquele som quente vinha se tornando um de seus preferidos. Essa sensação logo passará. Basta não tomar uma segunda dose, senhor, brincou o travesso numa voz gostosa, rouca. O funcionário da livraria de onde estava os fulminou com um olhar de acusação. Somente então Felícia compreendeu a interpretação que ele fizera, dois homens, até onde ele sabia, cochichando e se tocando. Ela havia escutado histórias sobre aquele tipo de transgressão antes, punida severamente. Em Paris conhecera um homem afeminado, dono de um grande coração, que lhe contará algumas histórias tristes de perseguições que sofrerá na vida. Felícia não achava justo, mas afinal, desde quando podia se esperar por justiça no mundo? Ela se virou para John. Ele não está aqui, não é? Não. É possível que o maldito nem venha. Rosto. Felícia assentiu. Acho que temos uma pista. John a encarou rapidamente, buscando a resposta em seu. Haverá um evento no Palácio Real. Aniversário do imperador. Imagino que as pessoas mais ilustres estarão presentes. Então eu pensei. Se ele é como você disse, é possível que compareça. Um meio sorriso lentamente surgiu nos lábios dele, admirado, orgulhoso até. Você pode ter razão. Quando saíram para fora da livraria, antes de o sarau finalizar, perceberam que o céu já não estava mais tão limpo como antes. Nuvens pesadas começavam a esconder o sol. Havia ainda outro pequeno problema, eles logo perceberam. Meu cavalo, ele não voltou, disse John, coçando a nuca, observando o local onde apenas o animal de Felícia se encontrava amarrado onde ela deixara antes. Ele deve ter galopado direto para casa. Ela alisou a cabeça do cavalo marrom mesclado de branco, distraidamente.
Estava assustado, então olhou para o céu, atraída por um trovão. Acho que vai chover muito em breve. O duque suspirou pesadamente. Neste caso, não há outro jeito, disse ele, num tom excessivamente prático. Não há outro jeito para quê? Um sorriso ondulava junto à voz dele. Ela não deixou de notar. Teremos de compartilhar o seu. Felícia abriu a boca e a fechou em seguida feito um peixe. Apanhado. Compartilhar o seu cavalo, esclareceu, adorando vê-la desconcertada. Mas, segure-se em mim. Felícia nem teve tempo de indagar o porquê. No instante seguinte se viu sendo içada pela cintura, com enorme facilidade, e acomodada sobre a sela. John tomou as rédeas, lançou aquela perna musculosa por cima do lombo do animal, e então ali estavam, dividindo o mesmo espaço juntos, os quadris dele colados a ela, os braços a cercando. Seu cheiro, maldição, seu cheiro por todos os lados de Felícia, invadindo-a com calor e constrangimento. Um calor escaldante, era preciso ressaltar. Não é que também sou bom em previsões, comentou ele, sem que ela entendesse o sentido. Capítulo 17. Maldito fosse Fitzroy e seu joelho esquerdo, John não parava de excomungar mentalmente, enquanto seu corpo dançava em um atrito torturante junto ao de Felícia sobre o cavalo, espreitando a tempestade que ameaçava cair. De todos os momentos desconfortáveis de que se lembrava, nenhum o infligira tanto castigo físico como ter aquela mulher entre seus braços, suas costas coladas ao peito dele, a pele nua e leitosa da nuca se arrepiando a cada expiração densa que saía diretamente dos pulmões do duque, e consequentemente, o cheiro dela o invadindo a cada inspiração. Era uma tortura. A melhor de todas, é evidente. Porém uma tortura. Que aroma era aquele que vinha dela? Sabonete? Alguma colônia suave e deliciosa? Cogitou perguntar. Só que se o fizesse admitiria para ela que estava embriagado naquele cheiro, desejando percorrer a língua pelo vão de pele e descobrir se o gosto era igualmente tão bom. Apostaria sua propriedade em Volburabey que sim. Felícia deveria ser deliciosa em cada polegada, reentrância, dobra que havia em seu corpo. Para piorar tudo, John agora tinha mais um conhecimento que o torturava. Aquela mulher também possuía curvas sob todos aqueles trapos. Curvas perfeitas e generosas. Como pelo diabo ninguém conseguia enxergar a beleza arrasadora que havia por trás do disfarce tão óbvio, ele não fazia a menor ideia. Eram todos cegos. Agora, por outro lado, se era uma bênção ou um castigo ser o único a ter este conhecimento, também não havia como dizer. E Felícia estava tão ciente dele quanto ele dela. Isto, John tinha certeza. Ouvia seus suspiros entrecortados, quase inaudíveis. Notava a pulsação naquela veia bonita bem ao lado do comprimento do pescoço, desejou arranhar os dentes por toda a extensão, observava o modo como Felícia se encolhia conforme seus corpos entravam em mais contato, impulsionados por algum obstáculo no chão. Sentiu vontade de rir, e de puxar os próprios cabelos. É um tormento, não é? Falou rouco, aproximando a boca do cantinho da orelha dela, parcialmente encoberto pelo chapeuzinho horrendo. Perdão? Gaguejou ela, girando o rosto por cima do ombro. John inalou com dificuldade. A boca dela, larga, carnuda, avermelhada, agora ele sabia, fora feita para beijar. E estava perto demais. A qualidade destas ruas é um tormento, Felícia murmurou, sem conseguir tirar os olhos dos lábios dela. Ela apenas assentiu, tomando todo o cuidado para não se mexer demais, nervosa. Sabia que se seus corpos se colassem mais do que já estavam, eles se fundiriam. Um pingo grosso da prometida chuva escolheu aquele momento para despencar na bochecha dela. Ele sentiu uma vontade quase incontrolável de lambê-lo da pele encoberta por um rastro encantador de sardas. Outro atingiu agora a testa de Felícia. E a própria cabeça de John, seguido por uma explosão barulhenta no céu. Diabos! É melhor nos apressarmos, John. Um sorriso preguiçosamente sombrio rasgou o cantinho da boca dele. Acredite em mim, quero chegar à hospedaria tão rápido quanto você. O membro rijo dele que o diga. Mas, infelizmente, dependemos da velocidade desse cavalo lerdo. Ela também sorriu. Você que o escolheu, vossa graça. Lembra-se? Sim. Pedi ao cavalariço um manso. Que não lhe oferecesse perigo. Não uma tartaruga. A Felícia meio que ficou momentaneamente sem saber o que dizer, surpresa pela confissão do cuidado que ele tivera. Eu não sabia. Se tivesse me perguntado, eu te diria que sou uma exímia amazona.
John não conteve uma risada desengonçada, rouca. É verdade, Duque. Estou falando sério, rindo, de um jeito que a tornava ainda mais linda, ela confirmou. Sou ótima em saltar obstáculos, e também sempre venci nas corridas contra. Mas parou o que quer que fosse revelar sobre si, como se ao dizer ele fosse descobrir algo. E aquilo, maldição, aquilo começava a não ser mais recebido com compreensão por ele. John estava farto de tanto mistério. Realmente farto. Continue. De quem você vencia, Felícia? Indagou seco e impositivo. Ela desviou o rosto, passou a encarar apenas a frente. Ninguém importante. O vento trouxe a resposta. John trincou os dentes, num aperto duro de mandíbula. A chuva, acima deles, pareceu capturar a súbita tempestade que também se formava dentro do peito do Duque, e decidiu se unir a ela. De repente o céu mudou completamente de cor. Dia praticamente virou noite. Os pingos se tornaram mais agressivos, num zigue completo. O vento, cortante. Um clarão estrondoso rasgou o céu em dois. O cavalo sentiu diretamente em suas patas o tremor do solo e passou a relinchar, ameaçando empinar-se sobre as dianteiras e os lançar para trás. Danação! O animal está com medo, John. Felícia gritou para se fazer ouvir por sobre o vento e a chuva impiedosa, agarrando uma das coxas grossas dele. John ouvirá falar sobre as tempestades tropicais. Nunca presenciara nenhuma, mas ouvirá dizer o quanto eram devastadoras. Diziam que os raios costumavam dividir uma pessoa ao meio. Não podiam continuar cavalgando, era perigoso demais. Jamais se perdoaria se aquela mulher se ferisse, ou contraísse uma gripe ali, naquela terra de ninguém, onde possivelmente nem existiam médicos ainda. Com dificuldade de enxergar um palmo sequer à frente, ele permitiu que os instintos de sobrevivência do cavalo os guiassem para um local seguro. O bicho era dali, afinal, deve ter percorrido aquele mesmo caminho inúmeras vezes. Parecendo saber que tinha carta branca, o cavalo relinchou com mais poder, e tomou a direita deles, saindo do meio da rua. John pôde avistar uma viela entre dois prédios, estreita porém parcialmente coberta pelo beiral de um deles. Emitiu um som de ordem. O cavalo agitado parou. John saltou depressa, em seguida tomou Felícia pela cintura e a arrancou de cima da sela, aterrissando-a no chão junto à parede. Mesmo ali sob aquele ponto coberto, não estavam protegidos da tempestade, que vinha pelas laterais, ensopando aos dois, castigando seus corpos como um chicote de água. Diabos! John ouviu a voz cuidadosa de Felícia por cima de todo aquele barulho de vento e trovões. Ela estava encharcada, deveria estar aterrorizada e com frio. Era dever dele mantê-la segura. Não podia falhar. John, Felícia repetiu com mais cautela. Está tudo bem. Eu estou bem. Foi tão somente que ele desviou o olhar atento de sobreaviso, de onde vinha o aguaceiro e olhou para ela, para eles. Seu corpo grande e forte a encurralava contra a parede, formando um escudo ao entorno da mulher que, apesar da altura, ali entre seus braços parecia pequena. O largo peito empurrando dela. Mãos, uma de cada lado de Felícia, apoiadas na parede fria. Estou bem, Duque. Ela tentou gracejar, talvez com o simples intento de tirar dele aquela necessidade desesperadora de protegê-la. As respirações saíam ofegantes do peito poderoso, varrendo o rosto dela. John se obrigou a tomar o controle de si mesmo. Encarou primeiro fixamente aquele par de íris excêntrica. Depois todo o rosto. Afastou-se alguns centímetros, apenas para permiti-la respirar. Se não recuasse, ele a esmagaria. Em seguida fitou o maldito chapeuzinho, encharcado, derramando gotas sobre as laterais do rosto de Felícia. Para os diabos com aquele trapo de lã. Ele já estava farto daquela peça também. Eu o odeio. John se ouviu, voz profunda, rude até. Quem? Ela sussurrou, lançando sobre ele aquele hálito miseravelmente quente e tentador. Esse seu maldito chapéu. Eu o odeio. Quero arrancá-lo de você. Não havia verdade maior. Assistiu Felícia engolir em seco. Ela então assentiu bem devagar, como se necessitasse acalmar um animal selvagem sem controle diante de si. Era isso que ele se transformará perto dela? Um animal sem controle? Não duvidava. Tudo bem. Pode arrancá-lo, John. O quê? John inclinou o rosto de lado, buscando o fundo dos olhos dela, em dúvida se realmente ouvirá o consentimento. Ela sorriu. Não algo arrebatador. Droga, sim, era arrebatador também. Tudo em Felícia era. Mas o que ele estava tentando dizer é que foi um sorriso fraco, condescendente.
Eu autorizo a tirá-lo e fazer o que quiser com ele, vossa graça. Por quê? Porque o quê? Está me autorizando agora. Por que agora? Hipnotizado, viu aqueles dentes brancos e perfeitos fisgarem o lábio inferior carnudo, controlando um sorriso largo e encantador. Sei que é o que deseja há muito tempo. Vejo a maneira como olha para ele. John bufou, quase como um menininho pego em flagrante e fingindo não ter feito o que fez. Ele é feio, justificou. Sim, ele é. E quente também, brincou ela. E a esconde, de todas as razões para odiar o Bonnet, aquela era a principal. Ele esconde você de mim. Felícia tentou fingir que não se afetou pela confissão. Mas, atento a ela como estava, viu o movimento do pescoço subindo e descendo de novo. Não só de você. John a encarou profundamente. Ela sustentou o olhar escurecido dele. Tire-o, ordenou ele numa voz rouca. Ela aqueceu, sem desviar o olhar. Levou então a mão pálida pela chuva até a nuca, movimentou-se ali, parecendo desencaixar grampos. John mal conseguia controlar a própria respiração, ansioso. Que baita tolice, era apenas um chapéu, e uma mulher o tirando da cabeça, então por que o momento mexia tanto com ele? Pouco a pouco, a mão livre dela foi se enchendo de grampos. Antes de finalmente tirar a peça, Felícia hesitou. Esperou por algo de John. Talvez por uma ordem, talvez uma renúncia em obter aquilo que ele tanto almejava. Só que uma renúncia vinda dele era justamente o que ela jamais teria. Deixa que eu tiro. John se ouviu dizer, ansioso pra caramba. Ela baixou as mãos para as laterais do corpo. Ele estendeu a dele para a cabeça de Felícia. E finalmente, depois de até sonhar com isso, pôde pegar naquela coisa molhada e pesada de lã e retirar dela. Arfou pesadamente frente à visão que teve. Um emaranhado úmido, vermelho bem escuro por causa da umidade, contornava o rosto daquela mulher tal qual a melhor moldura que uma linda obra de arte poderia possuir. Era isso, a peça final que se encaixava para revelar a Vênus diante de si, os mesmos cabelos de fogo, ondulados, pelo que ele podia vislumbrar dos fios presos, a cor do pecado em carne, a mais bela da mitologia, a mais tentadora. Deus, você é linda! E ele se sentia ainda mais miserável agora, porque jamais quis tanto uma mulher. Como é que conseguiu se esconder por tanto tempo? Ela tentou rir. Não conseguiu. Quem me dera ser linda, Alteza. Mas, respondendo à pergunta, foi graças a ele, apontou com o queixo a peça na mão dele. John se lembrou de que ainda segurava aquela coisa medonha. Quis jogar para o alto e para trás. Contudo, fez melhor. Enfiou o boné encharcado na parte de trás da própria calça. O que fará com meu chapéu? Os dentes enfileirados de John se exibiram quase que malignamente. Tenho planos, pretendia lançar aquela coisa medonha em uma fogueira e assistir queimar até a última fibra. Agora, com as mãos livres, a subiu lentamente pelas laterais de Felícia. Um toque que apenas resvalava no tecido do casaco, porém os incendiava, e as uniu onde o coque pesado sustentava o espesso cabelo vermelho. Posso? Queria soltá-los. Felícia vacilou em dar a autorização, mas o fez acenando um menear quase imperceptível com o queixo. John teve de exalar todo o ar dos pulmões para se controlar. Não se moveu por um instante, olhar preso ao dela. Então, ao invés de fazer o que desejava, apenas encaixou as mãos naquele emaranhado preso, e se deteve assim, segurando, envolvendo a textura dos fios pesados. Assistiu à pergunta silenciosa estampada no rosto daquela mulher, e respondeu: não é aqui que pretendo vê-los soltos. Num beco nojento em meio a um dilúvio. Tenho planos melhores, Felícia. Quais? Ele inspirou profunda e poderosamente, parecendo de propósito estender aquele momento de expectativa ao máximo possível. Quero que caiam em torno de você somente para minha visão, em um lugar reservado, onde eles sejam a única barreira entre sua pele e mim. Aproximou-se dela, mais uma vez não deixando espaço entre os corpos. Os lábios encontraram a orelha esquerda de Felícia, e ele sussurrou: então eu os afastarei para trás, mecha por mecha, e contemplarei você. Ela estremeceu violentamente. O membro rijo dele, preso desconfortável na calça de montaria, reclamou também: prometo que farei isso sem pressa. Aproveitaremos cada minuto, Lícia. Deus, ela sibilou quase sem som. Ele riu sem vontade nenhuma. Estava dolorosamente duro por ela. Não era agradável estar assim e não poder fazer nada a respeito. Felícia precisava saber. Eu a quero. Se não ficou claro depois daquele beijo, espero que fique agora. Eu a quero como jamais quis coisa alguma.
Meu corpo arde por você. Meus sonhos a chamam, noite após noite. A boca dele encontrava-se colada à orelha. Você é uma mulher adulta, vivida, deve entender a respeito do que falo, não entende, Felícia? Você também não queima de desejo por mim? Dava para ver que ela nem sabia o que responder. Se negasse, estaria mentindo. Se não negasse, estaria alimentando aquela fera disposta a devorá-la ali mesmo. Deus era testemunha que a segunda opção a tentava desesperadoramente. O ritmo do coração dela, acelerado freneticamente, estava estampado na veia de seu pescoço leitoso, atraindo John para si, chamando-o ao ataque. O Duque não resistiu mais tempo. Desceu a boca à carótida de Felícia e roçou os dentes lentamente. Uma tortura para ambos. Felícia amoleceu e precisou se escorar nele, levantando as mãos para apoiar-se nos ombros de John. Ele riu, preso à pele dela. Estava muito difícil manter o controle. Uma explosão ecoou no céu, iluminando o beco por 2 ou 3 segundos. Felícia soltou um gritinho fraca, assustada. John aproveitou-se do instante de vulnerabilidade para capturar a boca dela. Foi o bastante para aquela descarga elétrica da tempestade ser absorvida pelo corpo de ambos. Ele a beijou com vontade, mais do que isso, necessidade. Enfiou a língua no recanto, úmido e adocicado dela, e se envolveu em uma busca maravilhosa por tudo o que podia obter daquela mulher. Felícia era quente, receptiva, inocente e perigosa, tudo ao mesmo tempo, maldição. Ela era tudo. Os sons que emitia a droga, aqueles gemidinhos o faziam tremer de desespero e desejo. Seu próprio corpo, grande, intrincado de força e vitalidade, sentia-se vulnerável a ela. Estava apaixonado por essa mulher. Desesperadamente apaixonado pela primeira vez em toda a sua vida. A ciência de tal fato o atingiu com a força de um raio. Não podia nunca mais soltá-la. Não importava qual fosse o segredo, queria que Felícia sempre estivesse ali em seus braços, no lugar que fora forjada a pertencer desde o nascimento. E ele a ela, segurando o rosto delicado entre as mãos, sem jamais deixar de beijá-la. John se deu conta de que abriria mão de sua vida, sua riqueza, o poder, o ducado, tudo, se necessário fosse para ficar com Felícia para sempre. A solidez da afirmação, a verdade que havia nisto, o bambeou as pernas. John teve de apoiar a grande mão na parede atrás de Felícia. Do contrário, possivelmente desabaria. Enquanto seu corpo queimava colado ao dela, sua mente, sempre tão racional, não parava de trabalhar. Tinha de mudar a estratégia. Só pressioná-la não estava dando certo. Queria a verdade. Mais do que nunca precisava saber quem Felícia era. Estava decidido, agora, a nunca mais deixá-la ir. Só tinha de pensar no melhor jeito de baixar aquela parede intransponível que Felícia colocará entre eles. Pense, pense, maldição, pense. Aos poucos, contra sua vontade, foi se separando daquela boca maravilhosa, recuando. John descansou a testa sobre a de uma Felícia ofegante e trêmula. Se continuarmos, temo tomá-la aqui. Você merece mais, minha querida. Muito mais, disse miseravelmente rouco, sem ar. Via, através daqueles olhos coloridos, que ela não se importaria com as consequências no momento. Mas Felícia não estava pensando direito. John, experiente como era, sabia bem que o desejo não nos permitia raciocinar. Prometo que isto é apenas um vislumbre do que seremos juntos, na cama. Ele foi explícito. Sei que seu corpo quer tanto quanto o meu. John, Felícia fechou os olhos, talvez porque ele tenha ido longe demais, talvez porque ansiava também aquela intimidade. Segurou o queixo dela. Negue, provocou suavemente. Negue que me deseja. Que seu corpo não queima de necessidade por mim. Ela grunhiu um som desalentado. Rosto molhado de chuva. Ele riu numa situação não muito diferente. Farei com que se sinta melhor. Com que se sinta viva. Adorarei seu corpo como a um templo. Enquanto ele dizia, ela se retorcia em pé, sob seus braços. Você é uma mulher, Felícia. Não importa o quanto queira se esconder do mundo ou renegue. Possui necessidades. Assim como eu. O olhar enegrecido dele baixou para o volume grande e duro manifesto em suas calças. Podemos ter algo muito bom juntos. Basta que nos dê uma chance. Ele via nela a vontade de aceitar, e o imperativo de recusar também, enquanto estava ali, calada, olhos vagando freneticamente. Em seu colarinho aberto. John precisava convencê-la a aceitá-lo. Ele a seduziria. Ganharia seu coração. Tornaria Felícia tão dependente dele, quanto ele se sentia dela, e então assim conquistaria sua confiança. Estava decidido, este era um novo plano.
Não importava contra o que ela lutasse, a guerra dela seria dele também, mas Felícia não saberia destas intenções por enquanto. Por esta razão, decidiu que uma mentira naquele momento poderia ser perdoada no futuro. Será sem amarras, sem compromisso, inclinou o rosto dela para ele, de modo que ela o encarasse, e arrastou os lábios preguiçosa e sedutoramente sobre os dela. Apenas prazer entre duas pessoas adultas e livres. Aceitarei o que você quiser me dar. Em troca, a levarei a lugares que jamais esteve. Compartilharemos a cama, enquanto nossa parceria aqui neste país durar. Aceita? Ela fechou os olhos, tentando, com as últimas reservas de força de vontade que possuía, se livrar da armadilha nas esferas escuras e vivas dele. Em resposta, John lambeu a boca dela. Aceita, Felícia? Após um arquejo estremecido, ela derrubou a testa no peito dele, derrotada. Tudo bem. Eu aceito, John.